Orestes de Andrade, o Thierry Sanches, Thalia de Castro, Marcelo Salzano chegando por aí no pedaço. A turma definida e escalada, bola ao centro, quem chutar primeiro tem a preferência. Bom, vou começar com aquela frasezinha, né, que eu sempre quis dizer, né? Botei um texto novo no site da Guaíba. Mas, assim, brincadeiras à parte, e não é momento para isso, porque o torcedor do Inter não está nem um pouco satisfeito com o que tem acontecido. Eu sempre digo aqui para vocês que tem duas maneiras de se analisar um jogo. Uma, ele por si só, como se fosse um jogo apenas de futebol, isolado do mundo. Mas eu aprendi no meu curso de jornalismo esportivo com o professor Sérgio Endler, com uma turma boa lá na Unicinos, de que um jogo sempre tem um contexto prévio, posterior, sempre muita coisa conta e ajuda a contar um jogo. O jogo por si só foi mais um jogo ruim, mais um jogo de dificuldades. O Fluminense é um time ruim também, o Inter tem suas limitações, mas isso é o jogo, né? Foi um empate fora de casa que a gente acha que tá, mais ou menos. O problema é o contexto. Esse empate não serve para classificação, porque o Inter perdeu o primeiro jogo. Esse desempenho vem de uma sequência já de desempenhos ruins, e aí escancara o que eu tenho dito já há um bom tempo. Para além de fases ruins de alguns jogadores, e até mesmo das limitações que eu afirmo, eu com convicção, né, podem discordar, que sim, o grupo do Inter é limitado, e o Bisol ontem admitiu que realmente não tem grana, não tem condições de elevar tanto esse nível, mas tá na hora da gente, infelizmente, porque gostamos dele, olhar um pouco mais para o trabalho do Roger. O que foi legal ontem? O Inter competiu. Ontem o Inter brigou, mordeu. Mas também isso é preocupante, porque com toda essa briga, toda essa competitividade, fez um jogo bem mais ou menos. Então não vou me estender muito, a gente vai falar bastante aqui, mas não dá para fazer terra arrasada. E até o meu texto no site é justamente sobre isso. É um fio de navalha. O Inter está agora entre não se iludir demais, não continuar achando que é um super elenco, e acho que já não acham, poucas pessoas já acham isso, mas sim, algumas acharam. E também não se resignar e achar que agora está tudo perdido, que o ano acabou, tem jogo ainda contra o Flamengo na Libertadores, tem muito brasileiro pela frente, mas é uma preocupação que fica. O Inter perde uma ou outra peça, soma-se a isso desempenhos individuais muito ruins de jogadores importantes, e aqui eu vou citar 4 nomes: Thiago Maia, menos do que os outros, Borré e Ener já há bastante tempo, e Alan Patrick. Não pode o Alan Patrick bater um pênalti daquele jeito. E eu não estou criticando ele pelo jeito que ele bateu o pênalti, porque se entra é maravilhoso, ele é corajoso, a questão não é essa. A questão é o desempenho dele. Dificuldade muito grande, marcado com certa facilidade. Ontem tentou algumas soluções. Teve azar também, o Inter rachou a cabeça do Richard, machucou o Carboneiro, mas a limitação é grande, eu não vou me estender muito, porque a gente tem muita coisa para falar. Só que sai daí, volta para o jogo em si, somente o jogo, separando o contexto. Sai de cabeça erguida, com empate no Maracanã, ok, mas é uma constatação que eu demorei para fazer, mas realmente o Inter tem suas limitações, e aí vai precisar de sempre a tal da corda esticada, trabalho do Roger, todo mundo tinindo individualmente. Quando não tem isso, acontece o que a gente está vendo. Eu só quero dizer, desculpa, que o Ganhando o Jogo é para estar a máquinas agrícolas que fazem a sua colheita render mais. Produtos Dali, o melhor momento do seu dia. E a hora certa, 11h09 agora, para Unidos, a Casa da Volks, da Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. Eu não posso esquecer de quem paga o nosso salário, né? Por favor. Eu concordo quase que integralmente com o Guti na explanação dele. E acrescento ainda um ponto, se referindo a essa corda esticada e a como o Inter jogou ontem e se comportou ontem, foi um jogo que o Inter demonstrou pelo menos a competitividade de jogar com o Fluminense de igual para igual. O Inter em muitos momentos ainda dominou o jogo, no segundo tempo muito melhor. Claro que depois do
lance do Ronaldo, parece que deu uma acordada no jogo, até mesmo o Alan Patrick, que no primeiro tempo, para mim, não apareceu em nenhum momento. Parece que o Alan Patrick, e a gente debateu isso essa semana em relação à liderança técnica, em alguns momentos dentro de campo ele acaba não assumindo até um protagonismo que se espera dele, principalmente em partidas decisivas como essa, mas ficou ainda mais evidente de que o Inter perdeu a classificação na primeira partida, no estádio Beira-Rio. Porque se tivesse jogado com a postura, pelo menos a postura, não digo nem peças ou tática do Roger, algumas mudanças que ele acabou promovendo, mas com a postura que jogou ontem no Maracanã, no estádio Beira-Rio, o cenário seria outro, completamente diferente. E aí, claro, que analisando os 180 minutos da classificatória, ficou descarado que o problema do Inter na primeira partida foi não ter jogado com a famosa água batendo, seja lá onde, a corda esticada. Entrou com uma mentalidade no primeiro jogo, no estádio Beira-Rio, que sucumbiu todo o time, levou 2 gols de maneira que talvez não se estivesse esperado que o Fluminense teria 2 bolas em contra-ataque e faria 2 gols, porque ontem o Fluminense se defendeu. Renato falou isso na coletiva. Jogou com o regulamento embaixo do braço nos momentos que precisava. E o Inter simplesmente não conseguiu sair disso. É claro que também ele fez uma retranca absurda no segundo tempo, mas o Inter não tem sequer qualidade para colocar a bola no chão e vamos trabalhar mentalmente para encaminhar essa classificação. E aí eu falo muito mais do jogo no Beira-Rio como propriamente ontem, porque a postura do Inter ontem foi diferente. Dentre tudo que se esperava para a partida, eu acho que a postura foi uma das coisas que mais chamou a atenção, e que se tivesse feito na semana passada a mesma coisa, não estaríamos falando de uma desclassificação. Deixa eu colocar o Gia Soares, está no Rio de Janeiro, acompanhou ontem pela equipe da Guaíba, junto com o José Aldo e o Rogério Amaral. Zé Aldo e Amaral já retornando do Rio de Janeiro. O Gia, você acompanhou aí os bastidores, imagino que também o Rio de Janeiro, com o Flamengo eliminado e o Botafogo classificado, e o Fluminense também, esteja também polvorosa a discussão do futebol por aí, mas vamos falar do Inter. Os bastidores que você percebeu pós a eliminação, Gia, bom dia. Tudo bem, Cristiano? Bom dia. Um abraço para você, para os demais colegas que nos acompanham aqui dentro do Ganhando o Jogo. Em relação ao Rio de Janeiro, é claro que a torcida do Fluminense viveu uma grande noite ontem, né? Principalmente porque antes de começar a partida, a eliminação do Flamengo e depois, claro, posterior à classificação diante do Internacional. Em relação ao bastidor, Cristiano, que me chamou a atenção foi aquele ambiente ali da coletiva, porque se a gente for comparar a coletiva diante do São Paulo, ela foi muito mais tensa, né? Foi muito mais pressionada para cima do Roger do que ontem. O Roger ontem tranquilamente concedeu coletiva com pouca pressão, né? Muito tranquilo, garantindo o seu cargo. O próprio vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, muito mais tranquilo daquela zona mista que ele concedeu coletiva e até conflitou com alguns colegas da imprensa. É claro que os dirigentes não se manifestaram ali, da Alessandro, Mazuco, o próprio presidente Alessandro Barcelos, mas uma coletiva muito mais tranquila. Nem parecia que o Inter estava eliminado da Copa do Brasil com possibilidades, inclusive, de passar, porque concordo com a Thalia, o Inter teve uma postura diferente, conseguiu, principalmente no primeiro tempo, né, agredir mais o Fluminense, mas aí veio aquele banho de água fria no lance do Ronaldo, que para mim definiu o jogo, né? O Ronaldo acaba dando aquele presente para o Canóbio, acontece o gol e ali o Inter acaba se descuidando do jogo e aí vai para a bafa no segundo tempo, tudo aquilo que a gente acompanhou. Detalhe é que quando o Ronaldo sai, o Roger até tenta cumprimentar, olhar pro Ronaldo, mas ele sai sem cumprimentar ninguém, os jogadores até estendem os braços ali, os que estavam no banco de reservas, ele dá 2 socos, né, na poltrona e fica por ali. E depois a gente até vai trazer um bastidor, ampliar um pouco mais, porque foi o único jogador que parou na zona mista, foi o Ronaldo, né? O Inter voltou na madrugada, porque agora às 4 da tarde tem treinamento no CT Parque Gigante, e amanhã tem o encerramento, né, dessa preparação para o jogo contra o Bragantino em Bragança Paulista, e aí depois o Inter volta para o Rio de Janeiro,
porque tem o Flamengo pela Copa Libertadores. Tá aí, né? Interessante, né, essa percepção do Jean. Foi eliminado, tal, mas a vida segue. Não, mas tem muitas coisas importantes claro das coletivas tem. de ontem. Não que o Jean tenha dito que não. Eu tô falando independente Mas é que desse... era algo que o Inter já esperava que acontecesse. Desse cenário, desse verniz, tem muita coisa que foi dita ontem. A primeira delas. E tá aberto para divergências, não sei se vocês interpretaram. Mas na hora que apertaram e perguntaram a responsabilidade do Roger, ele saiu um pouquinho dela e botou nos jogadores, né? Principalmente quando se perguntou de erros individuais. E aí quando perguntaram qual é o tamanho, tu te sente responsável? Aí ele falou, não, das contratações eu sou. Mas o jogador também tem que melhorar por ele mesmo, não sei o quê. Ali o Roger já é uma coisa de um gato que tá num canto de uma sala, todo arrepiado, já sabendo que estão querendo pegar ele. Vamos ser bem sinceros aqui, o trabalho do Roger acabou. O trabalho do Roger ruiu. Não tem mais o que o Roger fazer no Internacional. Tu permite eu discordar de ti? Mas, evidentemente, estamos no debate. Só queria concluir, por favor. Não, o trabalho do Roger, ele não tem mais... Eu não vejo nenhuma possibilidade de crescimento nesse atual time do Inter com o Roger no comando. Porque ele se apegou no modelo, ele tratou de destruir o próprio modelo, começou a colocar primeiro 3 volantes, aquele esquema nefasto que não leva o time a lugar nenhum. Eu até, e vou ser bem sincero com vocês, eu até achei interessante a troca para o 3-5-2. Mas ontem, diante do time que a gente trabalhou aqui, eu não esperava nada diferente em relação à eliminação. E o Inter jogou mal de novo. Teve muita luta, teve muita garra, teve muita disposição. Tecnicamente, uma partida sofrível, principalmente em relação aos seus jogadores ofensivos. O Alan Patrick, apagadíssimo nos 180 minutos. O Wesley terminou, né? O Wesley tem que ser vendido urgentemente. É um jogador que não rende mais absolutamente nada. O Borré é uma usina para acender um fósforo. Tá? O Valência até teve uma disposição interessante, mas com pouco tempo de mostrar. Então, eu não vejo, assim, no curto espaço de tempo, o Roger recuperando esse time do Inter. Eu defendo, sim, a troca hoje no comando técnico do Inter. Eu vi um jogo muito ruim, na minha opinião. Péssimo. Isso foi. Em toques de bola, o Internacional errou muitos passes. Foi muito obrigado, e aí o resultado disso não tem jogo. O Fluminense errou passes de montão, o Internacional errou passes de montão. O Inter estava bem enquanto o Richard estava no campo. Infelizmente, o menino se machucou, aí então entrou o rapaz que foi o responsável pelo erro. Isso acontece na vida de qualquer jogador. O cara pode errar, errou no momento fatal, no momento em que não podia ter errado, errou, acontece. O Inter estava bem enquanto não havia o problema no ponteiro esquerdo, né? Carboneiro. E aí ele sentiu a perna, estava bem, o cara estava começando a fazer jogadas individuais, aí ele sentiu, quer dizer, o cara quando tem um problema não vai render mais aquilo que estava rendendo. Eu acho que aí que o Inter começou a não jogar aquilo que se esperava. Um adendo, Orestes. O Carboneiro é a única individualidade que hoje rende no time do Inter. Eu também acho. A única. As outras todas afundaram. As outras todas sucumbiram. E vou dizer mais, tá? Aí a pergunta que o Roger não gostou, né? Quando disseram, olha, quando todo mundo vai mal na prova, o professor não tem responsabilidade. Exato. Tem que... Eu entendo que o Inter tenha limitações, principalmente quando perde jogadores importantes. Saiu um Fernando, há muito tempo não tem mais o que fazer, não tem quem fica colocar. Muito... Só que também tem um time que coletivamente está meio desandado. Já começa de certa forma, fica muito Se vazio. Coletivamente está desandado, a culpa é do treinador e se chama Roger Machado com nome e sobrenome. Mas tudo bem, ele pode ser responsável por isso. A minha discordância contigo manda o Roger embora. Aí eu já não sei se isso é solução. Eu já começo a percepção dessa resposta dele quando foi questionado se quando vai todo mundo mal na prova, se a culpa não é do professor, né? Ele ainda se refere de que
deu a má sorte, causalidade de todos os jogadores ofensivos estarem numa má fase ao mesmo tempo. Não dá também. Isso não tem como... Tu tem Ener, tem Valência, tem Wesley, tem Carboneiro, tem Vitinho. Aí, de certa forma, tu tá trazendo Prado, problema individual pro coletivo e nada funciona. Aí entra o trabalho do treinador de ter que, daqui um pouquinho, buscar uma alternativa. Ele ainda fala de dar confiança para esses jogadores, né? Que 50% é confiança e 50% é trabalho. Mas daí, só que se o trabalho não tá sobressaindo... Muito, o Salzano vai ter razão, entendeu? Se ele continua, por exemplo, insistindo num Borré que não tá... Que ontem brigou, tá? Concordo com a análise do Rogério ao final da partida, nota 6, brigou bastante. É uma qualidade que tem o Borré. Ele correu bastante. Mas ele não é de fazer tanto gol assim, gente. Não vai ele não é. Eu discordo com o Salzano só no momento em que o Roger não pode tirar mais desse time. Ontem, tirou minimamente uma postura de um time competitivo. Não adianta nada, falta qualidade. Não adianta absolutamente nada. Mas falta qualidade. Pode ter garra, pode ter raça, pode ter disposição. Falta qualidade de quem? Do elenco? Limitado. O Gutierrez, olha, eu tô me rendendo à tua tese. Tá, Salzano, mas o time ser limitado individualmente, coletivamente, não ter reposição, não, assim, o limitado se enquadra no quê? É nessa competição lá no alto nível. O Inter pode mais. São duas coisas diferentes. Tem bons jogadores. É isso aí. E aí é que fica agora que eu tô achando estranho de o jogador, né, ter um rendimento e o Roger dizer que é com eles. É isso. Ontem eu achei estranho o comportamento do Roger na coletiva. Isso pode ser um problema internamente. Pode não ter tido até ontem, mas daqui a pouco os jogadores vão ficar incomodados. O Jean Soares, sim, você percebeu aí, viu que o Ronaldo foi o único que parou na zona mista. O que ele falou? Pediu desculpas? O que ele disse? O Ronaldo até foi perguntado em relação a se o Roger teria falado com ele, né? E se teve uma conversa particular. Não teve. É claro que isso, a imprensa... cortou aí. Coisa do que aconteceu o pós-ambiente, é claro que ele se desculpou do torcedor, mas é um lance que até bate, é muito estranho a jogada, né? Ele tenta dominar, a bola bate no outro pé e aí sobra no Canóbio. É claro que para o jogador que está concentrado, né? E ele entra no primeiro tempo meio que no susto, porque o jogador que acabou, o Richard, né, acabou se machucando, até depois o Inter acabou liberando a nota sobre o atleta, né, foi acionado o processo de concussão, mas ele entra muito no susto, não consegue nem aquecer e já vai para o jogo. E ainda no primeiro tempo ele consegue fazer um jogo interessante, mas quando ele acaba errando, e ele relata isso nessa zona mista, é claro que o mental dele vai lá embaixo, tanto que ele acaba errando 2, 3 vezes. E quando ele olha que o Roger foi substituir, ali é que acabou a situação do Ronaldo, claro que indo lá para baixo, né? Toda aquela situação de errar e depois o lance seguinte, ele dá um passe errado, ele erra novamente e aí o Roger tira ele. É claro que ele pediu desculpa, disse que vai continuar trabalhando e buscando o espaço no Internacional. Deixa só uma enquete rápida aí, eu vou começar por ti no Rio de Janeiro. Tu achou errado o Roger retirar o Ronaldo depois de tudo que aconteceu? Eu não achei errado, viu? Eu acho que o futebol é assim. Infelizmente, as coisas acontecem, mas o Roger ele precisava mudar algumas peças para agredir o Fluminense. Eu acho que se o jogador tá mal, é natural tirar. Tu vai deixar o Ronaldo errando até o final? E vamos lá, né, Cristiano? O Ronaldo ele não é jogador pro Internacional, ele não tem a qualidade para estar pelo menos relacionado, né? Ele é muito limitado e desde que chegou aqui no Inter a gente pôde observar. Então, eu não achei errada a alteração do Roger, porque era um jogo decisivo e o Inter buscava a classificação e buscava reverter o placar também ontem aqui, né? Gutierrez Sanches. Cristiano, é doloroso ver um jogador sair dessa maneira, né? Mas se tu for olhar o contexto do jogo, permitiu ao Roger tirar o volante, tu entendeu? Não o Ronaldo que... Não, eu tô falando do Ronaldo. Deixa eu falar. O Ronaldo que cometeu 2 erros é duro, tem que tirar às vezes. Mas ao Roger ficou fácil tirar ontem. Porque precisava mudar o time. Agora, se o cara tá mal, tá nervoso, tem que tirar, fazer o quê? Só que o que eu quero dizer é que o contexto facilitou ainda mais, porque botou o Matias no lugar do Ronaldo. É muito diferente. Mas existe uma coisa... Tu achou errado tirar o Ronaldo da maneira como foi, do lance? Eu tô falando do combo. Do combo. A modificação, ela faz parte do jogo.
Eu achei certo ele tirar, porque o cara não estava mais rendendo, ele não tinha mais condições de render. Até ele poderia render mais se não tivesse tido aquele problema. Mas no momento que ele não tinha, que errou daquele jeito, ele não tinha mais condições de render. E outra coisa que eu achei interessante na entrevista do Roger, sobre o Ronaldo, é de que o Roger até apelou, tem gente que não gosta do Ronaldo, tem gente que não acha que o Ronaldo é bom jogador. O Ronaldo tem o apoio do Roger, velho. Tá, isso é uma outra situação que nós vamos debater. Salzano. Achei certa a troca de um jogador que não deveria ter sido escalado, tão pouco contratado. O Ronaldo, eu duvido que a partir desse momento ele tenha novas oportunidades no time do Inter, que ficou marcado por esse erro, e muito também na conta do Roger. Daqui a pouco vou falar mais sobre as insistências pouco inteligentes do treinador. Thalia de Castro, que ontem defendeu a titularidade do Ronaldo, tu achou errado trocar o Ronaldo? Eu não duvido tanto assim dele voltar ao time, Salzano. E o Roger acertou ontem. Quando ele tira o Ronaldo, porque no erro do Ronaldo, com 20 segundos de jogo no segundo tempo, não tem mais mental para ele estar em campo. O mental dele foi pro espaço. Por mais duro que seja pro jogador, tem um Inter acima dele. Exato. Tem uma classificação a atitude dele de sair, socar a poltrona, me demonstrou muito mais uma indignação com ele mesmo, uma cobrança dele mesmo com ele. A fala dele depois do jogo na Zona Mista, é claro que aí, pelo contexto, só ele ter parado para falar, ele puxa uma responsabilidade, ele não se exime disso, ele assume a culpa, pede desculpa ao torcedor, que dentre eliminações que o Inter vem sofrendo, é ato que é raro ver dos jogadores do Inter, porque eventualmente é só o que fala na saída de campo, o que passa na Zona Mista e que assume a responsabilidade para falar, e dos dirigentes pedindo desculpa, porque as lideranças do vestiário não botam a cara para pedir desculpa. Isso é outro detalhe que a gente pode debater depois. Só Cristiano... o Ronaldo falar, não dá, né? Só o Ronaldo falar, não dá. Mas se a gente for buscar uma linha do tempo, se a gente for pegar uma linha do tempo de jogadores que falam após partidas ruins, ou até mesmo de insucessos, nesse caso de eliminação, são sempre os mesmos. Vitão, Fernando nem tá mais, mas o Vitão falou ontem, o Vitão falou lá no Uruguai, o Bruno Henrique assume essa responsabilidade, ontem nem esteve em campo, são sempre os mesmos, Bruno Tabata, eventualmente. Se a gente for pegar uma linha do tempo recentemente dessa comunicação do Inter, tá horrível. Contra o Vasco, nenhum jogador se manifestou depois da partida. Contra o São Paulo, ainda tinha uma função da demora da entrevista coletiva. Contra o próprio Fluminense, teve 1 ou 2 jogadores que assumiram essa responsabilidade. Falta nesse elenco do Inter alguém que assuma a responsabilidade de tomar a frente e ao menos pedir desculpa para o torcedor e dizer, olha, tá ruim, estamos trabalhando, mas a gente assume que está ruim. Não tem esse, não digo nem protagonismo, mas essa responsabilidade mesmo de liderança. Fala, Horácio. Vou te dar um exemplo meu. Tô num jogo grande, Cristiano, e tô narrando ali, e aí Grêmio Internacional faz um golaço e eu perco aquele gol. Eu narro mal aquele gol. Tu não imagina como eu me sinto. Dá vontade de largar tudo. Só que eu não posso largar porque não tem ninguém para me substituir ali no momento. É diferente. Mas não é diferente. Até se der uma dor de barriga, se não tiver alguém ali, tu vai ter que segurar e tocar. Sobre a confiança em si. Tu já fica com aquilo na cabeça. Meu Deus do céu, preciso acertar, sabe? Porque aí se sai um próximo gol. Exatamente, é isso aí, cara. Esse é o detalhe. E o rapaz deu o soco lá na cadeira, porque raiva, ele estava com raiva dele, cara. Ali é normal. É raiva dele, claro. Isso aí, pra mim. Ô, Gia Soares, volta hoje aí do Rio ou vai ficar por aí? Não, eu volto amanhã, viu, Cristiano? Já tá de bermuda ou não? Não, é que já, de bermuda. Eu não quero... Calor infernal aqui no Rio, viu? 25 graus. Eu não quero atrapalhar tua folga, vou te liberar, até porque o Inter já tá em Porto Alegre.
Vai aí, o Zé Aldo postou foto, agora acho que o Zé Aldo tá na CBF. Sim, estão na CBF. Eles ficaram na Barra, né? Que é um pouco mais distante daqui. E eu tô admirado que o Zé Aldo não vai querer entrar no ar, não vai dizer nada, não vai dar estou aqui na CBF. É verdade, é verdade que tu... Pode gravar com alguém aí? Eu já... gravar, não precisa nem entrevistar ninguém, só dizer, estamos aqui na CBF. É verdade, já que tu ligou pro Pfeiffer há pouco, querendo ficar já pro jogo de São Paulo e depois se emendar pro Rio de novo? Não. Mas dava numa boa. Parece que já tô com saudade de Porto Alegre. Mas havia um tempo que a gente fazia isso, né, Cristiano? Eu fiquei quase um mês fora. Tu flagrasse aí na troca da saída do Roger para a entrada do Bisol para dar entrevista, que os dois ficaram um tempo fora conversando. Isso. Chegou a descobrir o que era o assunto? Não, e depois até se somou o Mazuco, né? Porque eu estava procurando o Mazuco, porque na coletiva os dirigentes ficaram atrás da imprensa ali, o do Alessandro, o próprio Alessandro Barcelos, o Mazuco e o Bisol na hora do Roger. E aí o Thiago Rocha, o assessor do Inter, quando termina a do Roger, ele comunica, vamos trocar o equipamento, porque o José Olavo Bisol vai conceder a entrevista e vai ser muito rápido. Só que eles acabam saindo e vão para o corredor, né, ali onde dá direção aos vestiários do Maracanã, e ficam cerca de 3-4 minutos. O Thiago Rocha, o Mazuco e o Bisol, né, junto com o Roger, né. Acho que até para avaliar, né, daqui a pouco é uma avaliação sobre a coletiva do Roger, o que dá para abordar, o que dá para destacar, mas foi exatamente isso. Mas, repito, foi muito tranquilo, né, o Bisol sentou ali, respondeu, não teve muito conflito com a imprensa, me parecia exatamente o teu depoimento. O Inter já sabia que estaria desclassificado, já estava com o discurso pronto, né. Foi mais ou menos por aí o que aconteceu. Eu havia dito, vai ser eliminado e o Roger vai permanecer. Claro, se tomasse uns 4-0, aí não tem como segurar. Diferente. Mas não foi o que aconteceu. Então o Inter já planejava, parecia que o Inter sabia que ia acontecer isso. Não da maneira com o Ronaldo falhando como falhou, mas já sabia. Que a dificuldade seria grande. Agora, tudo tem um prazo, tá? E esse prazo é o jogo da volta contra o Flamengo pela Libertadores. Bom, depois disso, meu amigo, dependendo do que acontecer, aí... É semana que vem, dia 13 na quarta que vem. Então só tem mais um jogo. Eu concordo contigo. Pode até cogitar, e ninguém aqui é ingênuo de achar que lá dentro não se... Não, o Roger sabe disso. Nem que seja o Alessandro sozinho na frente do espelho. Será que eu troco? Será que eu não troco? O Roger sabe Mas disso. Ele sabe que agora não. Porém, uma hora vai acontecer se o Inter continuar desse jeito. E a característica, percebam todas as trocas de treinador dessa gestão sob o comando de Alessandro Barcelos. Ela sempre foi assim. Vai ao máximo, do máximo até trocar. Isso é louvável, tá? Isso é respeitável. Às vezes a gente quer... Tem uns colegas, assim, né, que querem para ontem as trocas e tal. Só que às vezes é necessário tu ter um pouco de calma. Quem toma a decisão não pode ter... Deixa eu só liberar o Jean Soares. Jean, sim. Bom descanso, tá? Dá um mergulho na praia aí. Tu tá onde, Jean? Eu tô próximo ao Maracanã, cerca de 10 minutos, mas próximo à Copacabana também. Pô, é ali que tu tem que ir, é isso. Cara, vai no aquário que tem aí, lá no... Ele tá pertinho. Vai lá, dá uma olhada. Só uma caminhada no calçadão de Copacabana, tu já vai sentir que a energia é outra do Rio de Janeiro. Traga presentes, Jean. Mas por que ele é teu namorado? Não, mas ele é meu amigo. Vocês vivem brigando na redação? Não, vocês vivem brigando na redação quanto que é presente. Hoje, quinta-feira, Rio de Janeiro, sereno forte, hein, bruxo? Tem alguma dica, Soberano? Lapa, né? Vai pra Lapa. Vai pra Lapa, titio. Altos da Lapa lá. Lá é mais acessível o Pedra valor. Do Sal, mas eu acho que é só na segunda-feira a Pedra do Sal. Vai no circulador. Vou fazer esse esforço, né? Sou um cara muito caseiro, então vou ter que fazer esse esforço. E já que eu tenho um problema, pedido da equipe, né? O Rio tem um problema. O chopp é barato. Exatamente. Vai no chopp do Cabral, aí que tem direita, viu? Tchau pra ti, Jean. Valeu, Cristiano. Um abraço pra vocês e bom final de programa aí. Valeu, um abraço. 11h34. Você ia falar, Salzano, por favor. Bom, diante dessa tua informação aí, em relação à permanência do Roger, pelo menos até os jogos contra o Flamengo, na Libertadores, bom, o Inter precisa focar logo no Campeonato Brasileiro. Não tem nenhuma chance diante do Flamengo.
Ah, não, Salzano. Zero isso, chance. O Salzano, ele prega que o Grêmio e o Inter, assim, que eles larguem. São nada. Aham, não. Nada. Cara, Zero tu tem chance. coisa a disputar. Tu vai me perguntar, Gutierrez, mas tu acha que o Inter é favorito contra o Flamengo? Não. Mas não dá pra largar, né, Tá cara? bom, com dá, esse não dá, pensamento não dá. do Salzano, o Roger coloca reservas contra o Flamengo e foca no Campeonato O Brasileiro. Flamengo ontem foi eliminado da Copa do Brasil. É, Pode aí botar que eu titular, digo. a distância de time, ela é oceânica do Flamengo pro Mas também é Internacional. pro Galo e o Galo Inter, passou. E o Inter, se a lógica apontar, o Inter perde os 2 jogos. Então, foca de uma vez no Campeonato Brasileiro. Mas o Já que o futebol Roger não vai é ficar, esporte de lógica. Eu não vejo nenhuma possibilidade de o Inter voltar a evoluir com o Roger no comando, mas já que ele vai permanecer, então que se tenha já um pensamento no Campeonato Brasileiro, porque o Inter já provou que com uma competição ele pode ir mais adiante. O Inter agora, o Inter é aquele looping eterno, né? O Inter, Tudo igual, sempre. Não, sempre a isso mesma sim. coisa. É o dia Todo da ano- marmota. É o dia da marmota. exato. O Inter é um time primaveril. O Inter Todo nunca... ano é o mesmo cronograma. O Inter vai lá, ele faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, começa o ano seguinte, pô, acho que esse ano pode beliscar uma Copa do Brasil, sei lá, um Campeonato Brasileiro, começa sempre julho e agosto a perder o gás, começa sempre a dar os doces. Setembro que em tá diante acontecendo de novo. reacende e vai bem no Campeonato Brasileiro, É. na reta final. Mas não dá para dar o jogo jogado contra o Eu Flamengo, que é escutei isso? todos vocês atentamente e ainda, sei lá, estou tentando administrar o que aconteceu. Mas eu vou te dar um exemplo, Salzano. Ontem um time de Série B eliminou um de Série A. Mas É tem um possível, ponto, é é, verdade. O possível. Atlético Paranaense eliminou o São Mas Paulo. que E eu falei que esse arbitragenzinha, Atlético hein? Paranaense ia incomodar. Ontem o Atlético Mineiro, que está ali no meio de tabela, numa crise, salário atrasando, o jogador entrando na justiça, eliminou o Flamengo, o Super Flamengo. Foi amassadinho pelo Flamengo, eu vi o jogo, mas não interessa. Resistiu. O Inter pode ser muito bem O amassado. Atlético e- Mineiro tem 2 jogadores que o Inter não tem. 2 O craques no Atlético- time. o Tem 2 Quem são os craques? Só o vejo Hulk o e o Hulk. Scarpa. Não, Scarpa não. por Scarpa favor. não. O Hulk, sim. Salzano. O Hulk, ele... Ontem no jogo, o Atlético tomando um baile no primeiro tempo e ele deu 2 chutes perigosos. É. O Hulk, sim, mas Tem, o tem um Scarpa... goleiraço que é o Everson. Tudo Tá bom. bem, mas Então não tá. é Então tão... tá. A É o- distância- Algo nesse ponto que o Cristiano... Não, peraí, gente. A distância entre Atlético Mineiro e Flamengo, ela é menor de hoje o Flamengo em relação ao Inter. Eu Não, tá acho certo. que não é tanto assim. O só. Inter é candidato a cair, acho que é Eu uma acho das que isso vagas do equivale. rebaixamento. Até Eu acho que o Se Inter eu tá for mais ou fazer- menos como o Se eu Atlético. for fazer o teu jogo, o Inter já caiu, acho que tem que fechar e voltar ano que vem. Eu vou até aconselho a fechar o departamento de futebol. Vou seguir a tua lógica, tá? Vamos fechar tudo. Tu acha que o Roger ainda tira desse time? Sendo bem Ô, sincero. Salzano, vamos lá. Cara, e vocês criticam, o Roger tá botando na conta dos jogadores. Vai botar na conta de quem, meu? Ele segurou o BO até agora. Segurou o BO desse Eu não time tô até criticando, agora. Mas é um fato. Ele fez isso. Segurou o BO, botando, escalando, demorou para botar o Ricardo. Acho que o erro do Roger foi não ter colocado antes o Ricardo Matias, já uns 4 jogos atrás. Tu vai ver Esse que foi o agora erro. o Matias vai ser titular. Outro erro é É. tu manter o Wesley, cara. Nós estamos em agosto, Não, indo para Wesley não dá. setembro. O Wesley- não tá jogando nada. Nada, Tem que vender. Ó, absolutamente já nada. deu. Até melhorou Não um dá. pouquinho ontem quando ele passa para a esquerda. Ah, mas esse mas não é dá para melhorou ficar se nada. apegando nisso É. também. Melhorou nada. Para mim, o Wesley já tá virando um grande 1º de abril. E outra, não é um elenco de super campeões pra estar exigindo que eu só jogo aqui, eu só jogo ali, É, eu gosto tem de esse fazer ponto isso. também. Sabe? É Thiago Maia exigindo que quer jogar aqui, quer jogar ali, é Bruno Tabata, Agora, é Os Wesley, caras para querem aí. exigir. Agora, uma coisa para mim, eu acho que, comparando o Inter de ontem com o Inter que vinha antes, pelo menos mostrou um pouco mais de empenho, Isso sim, que não foi suficiente. competitividade. Mas, porra, cara, como é que o volante me erra uma bola daquelas ali? Ontem tu caceteou o Thiago Maia porque ele deu um balão errado. Tu não falou nada do Ronaldo? Só vamos passar o Ronaldo. Mas ontem o Thiago quase que entregou um parecido também, né? No lance cara, do primeiro tempo. sabe? Ontem a Thalia defendeu o Ronaldo, tinha que ser titular. Isso não dá. Eu disse, não citou pode, um ponto. não pode. Não dá Aí- mais. aí que Quem eu quero entrar contratou... no ponto do Agora, Roger. agora eu vou pegar outra coisa que a gente tá Não botando. tive a oportunidade de Ô, falar meu, do Ronaldo. São 9 contratações. 9 contratações, tá? Vou citá-las. Botei todas no texto. É algo preocupante. Kaique Rocha, que já foi embora. Carboneiro, que o Inter, se quiser, tem que pagar 4 Esse milhões foi de o melhor. dólares. Ramon, que já foi Já embora. foi. Ronaldo, Que fez o que fez que ontem. fez a meleca ontem.
O Romero, que está no departamento médico até agora nada. Não. Diego Rosa, que está indo para o Chipre. Foi. O Richard, que ontem, infelizmente, teve a lesão. Alan Benítez e Rodrigues. E o Alan Benítez é o lateral direito, né? Isso. Esquerdo. Não, o Inter contratou um Benítez, lateral Direito, isso. Perdão. Alan Benítez. Tá, aí. Mas aí que tá. A gente vai ficar agora num debate. O Inter contrata mal ou o Inter tá numa limitação do seu dinheiro? O Inter tá numa limitação e contrata mal. Eu acho que é mais limitação de dinheiro. Mas é que se esse dinheiro... Eu dinheiro... dou fé para uma diretoria que já trouxe Vitão, que já trouxe... Trouxe Vitão sem dinheiro. Alan Rodrigues, trouxe um dia um mercado sem dinheiro. Mas dava para fazer mais, Guti. Com esse dinheiro que investiu em alguns nomes mas, como por exemplo, a gente fala assim, 9 milhões pelo Ramon, 9 milhões de reais. É fato que muito mais acertou do que errou. Hoje é troco de pinga no futebol. 9 milhões é 1,5 milhão de euros. Muito mais acertou do que errou, não. Teve acertos pontuais. Mas, ô Salzaninho, com esse dinheiro faz o quê? Não contrata. Não contrata. Tá, e aí tu vai fazer o quê? Cara, vai ficar sem jogador. Cara, então tu corre um risco aqui, tá? Tu investe na base. Se é pra trazer o Ramon, torrar 1,5 milhão de euros junto ao Olympiacos para contratar o Ramon, que se sabia que não ia dar certo, tanto é que ele tá indo pro Vitória agora. Agora, tem uma outra situação que essa gestão já fez. A gestão fez. Quando ficou bem pianinho, pé no chão. E eu vou... Olha só, os técnicos que já... do presidente Alessandro Barcelos. Miguel Ángel Ramírez, Cacique Medina, Diego Aguirre, Mano Menezes, Kudê e Roger Machado. Desses seis, eu vou dizer o seguinte. Teve campanha com o Roger ano passado, com o Mano, bateu vice-campeão brasileiro, e com o Kudê mais ou menos, tá? E o Diego Aguirre não foi mais porque a cabecinha dele estava na seleção. Mas são esses três. É uma direção que inventou demais, e cara. Foram os três que ficaram mais tempo no comando também, desses três, deu-se tempo para trabalhar. O melhor trabalho foi do tão questionado e odiado Mano Menezes, que bateu o vice-campeão. O Mano foi vice-campeão brasileiro. A que ele deu o ano passado e o título do Gauchão. Não, gente, o Mano foi vice-campeão brasileiro. Eu acho que o título dá um peso. Eu acho que o Roger e o Mano foram razoáveis. Mas vamos lá, vice-campeão brasileiro, o ataque era Alemão e Pedro Henrique. Isso ontem um amigo meu veio me dizer que... Só um pouquinho, cara. O Mano fez com um elenco muito pior. Exato! E quando a direção foi pé no chão... Cara, tu tem o Alemão e o Pedro Henrique. E tem gente que tem saudade. E Edenilson era fraco. Não, e tem gente que tem saudade desses dois aí. E a campanha do Inter, do Mano, vice-campeão brasileiro, foi campanha de campeão. Só não bateu o campeão porque o extraterrestre do Palmeiras foi lá e bateu o título. É porque pontuação de campeão fez, né? Então, gente, sabe, tem correções que elas precisam ser feitas. Aí tu desembarca Valência, Borré, Alário, Arangues e não vai. Cara, por isso que eu digo, ó, tu pode pesquisar e conseguir coisa boa e não pagar tanto. Mas, ô Cristiano, jogador mesmo, ele não tá sobre um contrato longo, com uma multa alta, numa idade boa... Sabe? Olha como veio o Ener. O Ener veio no final de contrato. Os turcos nem fizeram força. O maior clube da carreira do Ener Valencia é o Internacional. Eu acho que foi uma boa. Eu tô falando que é o que o mercado nos permite. O mercado nos permite isso. Infelizmente. A realidade financeira eu não tenho hoje como fazer como o Palmeiras fez. O Palmeiras viu o Paulinho no Galo e botou um caminhão. O Inter ele tem que olhar o mercado e aquele jogador que ele deseja tem que estar em final de contrato. Ou um esforço esporádico, como foi o do Borré, 5 milhões de euros, traz salário junto, que é uma vez lá que outra, mas eu afirmo aqui todo dia para vocês, 5 milhões de euros no mercado atual não é nada. Não. Todo mundo sabia que o Alário era ex-jogador. Todo mundo paga 10, 12, 15, não tá 20. Nem Estudiantes jogando agora. Mas, ô Salzano, tu sabia, né, que o Alário veio uma compra casada. Assim como o Kaique Rocha no Inter
foi um carinho pro André Cury. Mas aí tem que entrar o departamento de futebol. Não Nós tem que não entrar. queremos Tem a que entrar compra o departamento. casada. Não queremos a compra casada. Deixa o Alário E lá. aí e fica o sem resto. comprar. Tá perfeito. Fica sem borra, não tem problema. Mas são negociações Hoje é fácil falar. No dia tu aplaudiu a contratação do Borré. Hoje é fácil. Tá tudo certo, errou. Agora tu tem que achar uma maneira. Não, o Alário. O Alário, o Borré só viria se vem o Alário. Eu sei que foi o molde da negociação que foi acertado. Se tu não traz Mas Alário, não esse tem molde Borré. tem que bater o pé, não. Eu quero só o Borré. Sim, eu aí não tu quero o Alário. Tá bom. bate pé e desembolsa Então, mais pra 5 outra. milhões de euros. Parte Aí pra custa outra. 10. Pronto. E aí, tu faz o quê? É que Agora que isso Inês eu é ia morta, dizer. é uma barbada. Eu ia dizer isso, Salzano. Agora a gente tem todas as soluções. Eu não vou me furtar do que eu opinei à época. Primeiro, o Borré chegou depois do Enner, tá? E eu falei, o Enner é melhor que o Borré. Mas, independente disso, não deram certo. Não deram. Mas foram boas tentativas. O que a gente tem que ter em mente é que, por melhores que elas sejam, elas são tentativas. Gente, é tentativa o Flamengo trazer o Lino do Atlético de Madrid. Tu São mais imagina, cara do clube. se não vai ser uma tentativa sem certeza, tu contratar o Borré e o Enner, que são ótimos, são bons, mas eles ainda, sabe? Então, e nem isso é garantia de que vai deu uma funcionar fase também. ruim deles, acabou. O Alan Patrick é o único meia bom que o Inter tem. Se ele não tá, acabou. Agora o Roger, aí vai entrando a parte do Roger. Por que insistência? Contratou não tão bem, saca do time, meu amigo. Agora o Borré vai sair do time. Depois de não sei quantos jogos jogando nada. Teve uma assistência no jogo contra o Ceará para o Alan Patrick. Antes tarde do que mais tarde. Patrick, Não, aí é que tá. Vai ter que mexer. Alan Patrick, a gente travou aí debates acalorados com o Rogério Amaral, que volta amanhã. Eu tô quase dando razão pro Rogério Amaral. O Alan Patrick, em jogo decisivo, ele desaparece tu tem também. que esperar o Rogério Amaral estar presente amanhã. Eu tô quase me rendendo essa tese. Quando o Rogério Amaral falava, tu dizia, tu tá um absurdo, é Alan Patrick mais 10, tu dizia isso. Só que, pô, o Alan Patrick, a maneira como bateu o pênalti é um absurdo. Se não voltasse aquele pênalti, ele teria que ser multado. Não, mas ele bateu assim contra o Maracanã. Lembra contra o Maracanã? Jeito ele bateu. Ele erra 3 pênaltis contra o Maracanã. Então. Ele erra 3 pênaltis contra o Maracanã. Já não vinha bem dentro de campo no primeiro tempo. E se a gente for pegar a partida contra o Vasco, que o Inter tem contra o Vasco... O Inter jogou contra o Vasco esse ano. Não, recentemente teve um pênalti que o Alan Patrick não estava. Quem bateu foi o Tabata. Quem bateu foi o Borré. O Borré bateu contra o Santos na Vila. A ordem para bater vem da Casa Mata? O Tabata bateu também, agora não me lembro contra quem. A ordem para bater vem da onde? Ou já está premeditado? É que é ele. Bateram esses 2 dias diferentes porque não tinha Alan Patrick em campo, mas... O Borré bateu contra o Santos, que os gols foram do Carboneiro e do Borré. Não me recordo agora. E o Tabata, se eu não me engano... Não, o Tabata foi agora. Eu não... Contra quem que ele bateu? Não foi contra o Vasco. Foi contra o Vasco? Foi contra o Vasco, né? Não foi um empate? Foi de pênalti? Eu acho que foi. Ele bateu um de pênalti. Alguém vai nos ajudar. Alguém vai... Eu lembro do último pênalti, foi o Borré. São Paulo. Isso, São Paulo. O último jogo. Tá certo. Obrigado, Bruno. Fui eu que narrei, não lembrava disso, tá louco. Não lembrava. Eu também, mas muito a jogo. displicência do Alan Patrick foi algo assim patético. Aí o Rogério ainda fez ainda citou que quem bate pênalti assim é o Neymar. Só que o Alan Patrick não é o Neymar. Ele tem que parar de achar que ele em algum momento está acima da instituição por ele ser uma liderança técnica, que isso dá liberdade para ele querer aparecer em momentos como esse. Claro, que daí eu entro no ponto que o Guti citou, daqui um pouquinho ele faz o gol, a gente não ia nem estar debatendo a forma que o Alan Patrick bateu o pênalti. Só que não dá, uma mentalidade dessas. Vocês perceberam, o Alan Patrick bateu, o goleiro defendeu, mas teve um que errou um gol ali, sem goleiro, né? Foi o Borré. Foi o Borré. Também. Ali é outro que deu uma liga danada, né? Eu fiquei tão apavorado com o erro de pênalti que eu não vi quem foi, mas também é uma isolou coisa uma absurda. Então, cara, sabe, aí eu não... Isolou longe do gol. Eu não vou nem questionar a coletiva do Roger, mas vem cá, tu trabalha, dá chance, os caras fazem isso. Tá bom, então o grupo quer derrubar o Roger? Então tá.
Estão conseguindo. Vão conseguir, tá beleza. Vem aí o próximo técnico. Vamos trocar o técnico hoje, tá? Inter demitiu o Roger, saiu a nota. Atenção, pessoal, brincadeira, tá? O Inter divulga a nota. Demitimos o Roger. Quem é que nós vamos contratar agora? Que vai chegar e mobilizar. É um questionamento. É um questionamento. Pode botar o Julinho Camargo, E tá outra lá trabalhando coisa, no Inter já. Vai contratar pensando no futuro ou vai contratar até dezembro? Vai contratar até dezembro. Mas não tem como trazer um Voivoda da vida e aí deixar até o ano que vem e tal. Eu acho que é o nome. Porque é uma forma de atrair o profissional Voivoda também. Seria o nome da pauta, né? O Voivoda virou. Virou, não discordo de ti, Cristiano. Era evidente que ia acontecer. É a melhor banda da última bem. semana. Futebol é assim, tu sabe disso. Contratou é a o bola da Voivoda. vez. Há pouco era o Roger. A gente cogitou o Roger na seleção. As pessoas cogitaram o Roger na seleção. Essa aí. Cogitaram. Não. Depois do jogo contra o Flamengo, quando falavam o Mano sobre... estava no Inter, o Caio Ribeiro disse que o Mano era um dos cotados para a seleção. Vocês vão lembrar disso. E não é que os caras estão inventando, mentindo. O Alan Patrick também era, cogitam. Quando tu tá bem na última semana, eles cogitam. Eu não sei quem vem ver o João Pedro jogar para a seleção. Batemos muito nessa tecla depois de Inter e Flamengo, que, meu Deus, pintaram os dois como o melhor time do Brasil. Felipe Luiz, o Roger sai grandão, vai pro São Paulo sai, vai pro Vitória, volta pro Juventude. É assim. Olha, em outros Você faz um bom trabalho, já vamos começar. Mas o Carpini é uma boa. Se livra o Juventude do rebaixamento. Acho que era eu e tu num esperando futebol, num vestiário. Debatemos. Em outros tempos, em um passado recente, outros os da vez. Já estaria demitido o Roger e ainda estaríamos cogitando Ney Franco, Pintado, Cristóvão Borges, Doriva, Geninho, Celso Rotti, Cláudio. Nós estaríamos uma relação. Olha, vai ser esse. Porque os dirigentes. Teve uma sobrevida no Corinthians. Os dirigentes. Conseguiu colocar no eixo. Os dirigentes sairiam com a espingarda tirando para tudo quanto é lado. Sem saber, nós vamos nesse aqui, vamos tentar esse, quem é das galáxias, quem é que está desempregado? O Parreira está desempregado, o Inter contratou o Parreira uma vez, então Parreira. Lembra, Joel Santana uma vez. Joel Santana, Lorissandre, olha, quem é que está aí que pode... O próprio Abel girou uma época. Abel Braga seria, se tivesse desempregado. Quem é que está aí? O Celso Rotti, vamos dar um choque, Celso Rotti vem aí. Ou então... o daquela semana, daquele mês, daquele semestre que fez alguma coisa legal num time menor. Em outros tempos, estaríamos assim, num passado recente. Claro que dessa lista aí, 95% já se aposentou, não está mais. Agora não adianta trocar por trocar. Vamos parar com isso, tem que dar um choque nesse grupo, que para mim é um bando de dodói. Tá tudo em dia, salário em dia... Direito de imagem, dia vão fretar, dormiram, amanheceram agora em casa, voo fretadinho. Mais uma questão da entrevista do Bisol ontem. O Bisol acho que não tem autoridade sobre o elenco, né? Eu não vejo choques. Porque ele foi perguntado sobre isso, ele foi até meio indelicado com colegas de profissão, porque ele falou que quando é empregado do escritório dele, ele trata diferente. Ele falou, porque quando um contrato, não é um ambiente normal do futebol, não é bem assim para cobrar, porque a gente cobra. Cara, não. Tu, pelo menos mente para nós, sabe? Não mente, deixa assim. Se tu não consegue mandar no elenco que tu é o chefe do departamento de futebol de um clube, que a atividade fim dele é o futebol, bom, aí é complicado, né? Mas é o que a gente falava antes, ontem não causa surpresa. Quem imagina que ele tem essa voz? A gente imagina que tem o do Alessandro falando esse tipo de coisa. E o presidente, que é o presidente que vai chegar. E o Mazuco. Eu vou dizer porque... Não sei se o Mazuco também... Tem, sabe por quê? Porque o Mazuco hoje está no Inter, amanhã ele está no Palmeiras. O jogador que está no Inter vai para esse cara amanhã, está no Palmeiras, daqui a pouco. Eu não posso brigar com esse cara, que esse cara daqui a pouco ele está no Atlético Mineiro. Não, esse cara é do mundo da bola. O jogador vê quando o executivo... Só que quando o executivo é muito ruim, não acho que eu seja o caso do Mazuco, porque ele não vai brigar com um cara que daqui a pouco ele vai trombar com ele em outro time, em um outro estado. Ele não vai fazer isso. E com o D'Alessandro tampouco, porque o D'Alessandro, além de ídolo do Inter, ele também é um gestor que já trabalhou no Cruzeiro, pode daqui a pouco, no outro dia, estar no Fluminense. Ele não vai brigar com esses caras. É isso aí. Agora, o dirigente político é aquilo. Ou ele sabe muito e se impõe no respeito, ou ele é engolido.
E eu vou dizer o seguinte, há 30 anos essa brincadeira. Vi pouquíssimos que se impuseram no respeito e por saber. Na dupla Grenal eu tô falando, tá? Não tô falando na dupla Grenal. No Inter eu cito 2. De resto, meu amigo, é figura meramente decorativa. E o Bisol, para mim, é uma figura decorativa, está ali porque o estatuto obriga a ter um vice político. Muda o estatuto, não tem mais vice político. Não tem mais o Bisol. Cara, com todo respeito ao José Olavo Bisol, mas vai fazer o que ele vai fazer? O jogador, boleiro malandro, olha assim, mas jogou aonde? O boleiro faz isso com a imprensa, não faz isso com a imprensa? Fardou com quem, parceiro? Jogou aonde? Porque é político. Aí ele vai lá, dá entrevista, brilha, daqui a pouco fica citado, lá em Osório todo mundo fala, e não sei o quê, e tal. Ele é de Tramandaí, né? Mas ele não tá de cá de Osório. É que é tipo Uruguai e Argentino. Não é bom, velho, coisa. faz favas. Eu vou te falar o seguinte, até ele assumir o cargo de vice, ele foi diretor de futebol, de vice de futebol, quem é que falava em José Olavo Bisol? Depois ele foi para a federação. Ele não foi para a federação, ele ganhou a eleição e não assumiu. Ele foi candidato a deputado lá. Fez uma votação razoável. No núcleo dele. Núcleo dele. No macro, agora o Brasil sabe que o Inter tem um vice de futebol e o Olavo Bisol. Assim, também não dá agora para gente, né? Não, eu acho que ele tem uma postura legal. Eu tô pegando ele de exemplo agora, tá? Mas vou te dizer o seguinte, eu posso falar do Guto Peixoto, posso falar do Rossato, do Papaléu, todos eles que passaram. Emílio Papaléuzinho. Nada com os caras, porque não é fácil fazer futebol. Não é, cara, mas tá ali porque tem que ter uma figura política. E outra coisa. Por isso que eu defendo que figuras profissionais tenham mais ingerência e responsabilidade sobre o departamento. E não pessoas que não têm força, estofo. Estar ali também é um agrado político do clube. Porque a pasta mais importante. Então tem, qual é esse movimento aqui? Sim, é o teu ministro da Casa Civil, teu ministro da Saúde, da Fazenda. De resto, meu amigo, sabe? Mas por que foi ele que falou ontem? Porque ele é o vice de futebol, Orestes. Porque ele é o vice de futebol. Mas, tá tudo... Cara, o Inter tem um problema muito maior que isso. Tem. O Inter tem um problema de que perdeu a identidade. É culpa do Roger? Bom, então vamos lá, vamos analisar profundamente. É culpa do Roger? Tá bom, vamos trocar o Roger. Ou esses jogadores aí estão fazendo o quê? Gente, com todo respeito, cara. Com todo respeito. Ontem até mostraram um estado anímico maior. Pô, conseguimos, não sei o quê. Pelo menos isso. E por que não é sempre assim? A bola foi curtinha. Cara, a bola não foi curtinha, a bola nivelou com o Fluminense. Que tinha vantagem, é bem também, verdade. É fraco, então, calma, e talvez seja mais preocupante ainda. E no segundo tempo, virou um antijogo absurdo. Foi uma pressão do Inter. Isso, sabe? Segurou no finalzinho. Mas tá bom, tinha o regulamento, tinha vantagem. Mas tu não pode, tu perdeu por uma pataquada do volante. Se ele não faz aquela pataquada, o jogo tava igual. Mas também perdeu mas de certa forma... Bom, aí perdeu no Beira-Rio porque fez outra pataquada e não jogou bolhufas. Não. Mas a fala do Vitão também, aí pegando um ponto que o Roger também citou, que já querendo, na análise do Guti, eu também tive a mesma sensação, passar individualmente para os jogadores ter essa noção. O Vitão falou algo parecido no final do jogo, na saída do campo. O Alan Patrick falou. O Vitão falou no intervalo, o Alan Patrick fala no final. Isso. O Alan Patrick fala sobre erros individuais, que precisa ser feita uma autocrítica e os jogadores no vestiário olhar para si. Inclusive Só que é todo esse discurso. A gente vê esse discurso acontecendo desde, talvez, começa com o Fernando lá em Montevidéu, depois, na sequência, tem o Vitão falando a mesma coisa no estádio Beira-Rio. Só que o que está acontecendo de lá para cá? Esse jogo foi em maio ainda. Eu vou te falar o seguinte, passaram 3 meses e os jogadores não conseguiram chegar nessa autocrítica do trabalho deles mesmo. Já há algum tempo eu estou dizendo isso. Desde que lacraram tudo, que a imprensa, a boa imprensa, o sério, não vê nada, é Grêmio e Inter. Isso. Mas todo time faz. Não me interessa todo time. Eu estou falando aqui. Por que tu não vê treino? Tu não vê treino, tu não sabe quem é que tá treinando bem. Não sabe. Quem não tá treinando bem. Quem participa, quem não participa.
ajuda, Thalia, porque a gente cobra. A gente cobra. Esse cara tá jogando, mas não tá treinando nada. Mas o jogo não basta, Cristiano. Não, cara. Efetivamente, a cobrança vai surtir algum É que no efeito. jogo a massa tá pronta. Massa tá pronta. Mas não existe o jogador... Não, tu vê no treino. Olha aqui, quem treina bem. Mas, Porque tu vai ver cara que não tá treinando. Mas por que esse cara tá jogando? Atenção, pessoal. Fulano no treinamento não está rendendo nada. Tu já mete uma pressão. Pô, esse Ricardo Matias tem que entrar, porque os outros não estão treinando nada. É no carteiraço que tá indo. Cristiano, tem aquele cara que treina, que é um louco, e na hora do jogo não joga. Bom, aí tu vai dizer assim, ó, treinou muito bem. Não tá conseguindo jogar. Bom, esse vai ser o famoso leão de treino. Pois é. Agora tem cara que treina bem e joga bem. Aí tem outra coisa, como é que é o trabalho no treinamento? Ah, não, o trabalho é muito... Pô, eu vou te dizer, quando a gente via treino, eu vi treino no Grêmio do Dario Pereira, que tinha um preparador físico, que era o Zambrota, que ele treinava os jogadores para fazer maratona, era só corrida em torno do gramado, só corrida. Aí tu dizia, pessoal, não tá treinando nada, o time tá morrendo. Dario Pereira. A imprensa testemunhava e via. Isso. Tu viu os trabalhos do Tite, tanto no Grêmio quanto no Inter, aqui tem treinamento. Aqui não tem enganação, aqui tem treinamento, aqui tem... Pessoal, hoje o treino é fechado. Bom, um treino fechado, tá bom, tu vai arrumar o time. Mas tu sabe quem treina bem e quem não treina bem. Hoje tu não vê isso, cara. Tu não vê isso nem no Grêmio, nem no Inter, nem em lugar nenhum. Quando a imprensa via treino, e não só a imprensa, porque antigamente treinava no Beira-Rio, abria social ali, o torcedor também olhava treino, mas a imprensa via treino e dizia, esse treina e esse não treina. Ali no Olímpico tem jogada aberto, aqui, ali, tem fundamento aqui, não tem aqui. Esse não treina nada, não joga nada. Sabe, tu poderia evitar algumas coisas, mas como a imprensa é sempre errada e é o mal do mundo, fecha o treino. Não vão ganhar nada assim, não vão ganhar nada. Não vão ganhar nada evitando falar para a torcida ou querer brigar. Nós vamos brigar com todo mundo. Não vão ganhar nada. Só piora. Está tudo errado nesse aspecto. Está errado. E qual é o resultado? É isso. Essa pobreza franciscana que apresentam em campo. E aí nós vamos caçar as bruxas agora. Quem é o culpado? É fulano, é Beltrano, é ciclano, não sei o quê. É o combo, gente. O combo é assim. Mas o nesse combo é assim. A parcela, a responsabilidade maior é do treinador. Tá bom. Pô, eu não sei, cara, eu não vejo treino. Eu não sei se o Roger dá bom treino no Inter. Olha, aliás, eu nunca vi um treino do Roger. Eu acompanhei... quando há uma falência coletiva do time, a responsabilidade é do técnico. Acompanhei treinos de alguns técnicos. E tu já viu o grupo derrubar treinador e o treinador sendo bom. Claro. Porque o treinador cobra. Claro. Tu já viu isso aí, né? Sim. Vai dizer que Filipão e Luxemburgo eram ruins, foram derrubados. Quem é que derrubou o Filipão no Grêmio? A última vez agora. Derrubaram. Quem é que derrubou o Leão no Grêmio? Ronaldinho Gaúcho e os jovens. Aí é o seguinte, aí já tu passou vê da hora treino. do Inter corrigir o seu rumo. Tá bom, mas eu gostaria que tu desse o exemplo. Sempre corrigindo o seu rumo. Tu vai ficar sempre corrigindo o seu rumo, refém de um grupo de jogadores que não leva o time a lugar nenhum, porque, eu não tô gostando do treinador. Mas o salário tá em dia, tá sendo pago tudo que tem que ser pago, e ele não tá rendendo pela instituição que paga o salário dele. A gente superdimensionado a capacidade desse time do Inter. Não, Salzano, não. Só um pouquinho. Redimensionado a capacidade do elenco. Superdimensionado? Mas a gente pode redimensionar. Em que ponto? Eu acho que tinha que estar rendendo mais, Thalia. Claro que sim, mas não nesse nível que tá rendendo. Eu entendi o Salzano. Daqui a pouco eu me enganei. Eu acho que esse time tinha que estar no mínimo em sexto no Brasileiro e... eu já acho que... Mas daí, velho... Também me enganei, mas acho que não mais. Não que seja incapaz completamente, não que não possa passar pelo Flamengo, não que em eventual eliminação pro Flamengo não posso fazer uma boa campanha de brasileiro somente com ele, mas também não é tanto assim. Tem outra coisa que eu acho que a gente tem que analisar, que aí é no combo, tá? É inegável que o Flamengo tem muito mais elenco, que o Palmeiras, mesmo com o pior elenco dos últimos tempos, tem mais elenco. Não, é o melhor elenco dos últimos tempos. Palmeiras? Essa é a cobrança no Abel, que foi o maior investimento já feito pelo Palmeiras. Não é o que eu escuto nas rádios quando escuto o jogo do Palmeiras. Palmeiras do Abel, mas não o pior elenco. Que até escutando a Transamérica lá, o André Galvão, que é o comediante, disse assim, esse jogo que empatou com Vitória, esse time do Palmeiras reserva é ruim. Mas ele não é ruim, mas só que é o seguinte, é o elenco, tá? Mas não é um elenco que seja uma desgraça, é o pior elenco. Mas tudo bem, vamos lá. Ontem o Palmeiras... Eu só quero concluir o meu pensamento.
Por favor, agora eu vou dar uma de Zé Aldo aqui. Mesmo com tudo isso, Flamengo, Palmeiras, Botafogo passou pelo Bragantino, tem uma coisa que está matando, que é o calendário. Com esses super elencos, o São Paulo ontem, diante do Atlético Paranaense, o São Paulo no primeiro jogo botou um time misto e ganhou do Atlético Paranaense. Ontem ele perdeu, foi eliminado. Não tem como fazer. Aí tu vai pegar o Inter, que não tem esse super elenco, vai bater água no teto, velho. E bateu. Vai ter time grande, como aconteceu ontem com o São Paulo, aconteceu com o Inter. Vai dar ruim. Tá, Cristiano, mas eu não Vai posso. dar ruim. Eu não Os posso. microfones e diz o seguinte: nossa prioridade é tal, em detrimento de outras competições. Eu não posso colocar. Esse negócio aí, Cristiano, com todo respeito, não cola. Eu não posso colocar a Mas culpa no não tá- calendário quando o Inter faz Mas os não tá 2 posto jogos que o que Inter fez. agora vai se voltar Tu para chega no microfone, Libertadores. a nossa prioridade é esta. Dane-se as outras competições. Tá, mas ô Salzano, agora não tem nem escolha, Salzano. Tá, mas Eu quero pergunta... pegar Agora esse ponto do 2 jogos Cristiano. com o Flamengo e é tudo nesses 2 jogos. Mas Eu se- quero pegar esse ponto do Cristiano, porque eu não posso aceitar que a desculpa do calendário vai se sobressair especificamente nessa eliminação, quando o Inter descansou 1 mês, o Fluminense foi o último brasileiro a voltar do Mundial. Ontem estava sem os seus 2 zagueiros titulares. Não, Essa eu acho que desculpa eu não me fiz entender. Isso não é uma desculpa do Inter. Isso é uma desculpa do futebol nacional. O Bahia ontem empatou em 0-0 com o Retrô. Mas aí o Fluminense e O Bahia Botafogo é melhor que o tiveram- Retrô? Tá, mas O Bahia Cristiano, é não, melhor que o Cristiano, Retrô. Mas Claro é um que é melhor. enfrentamento entre 2 equipes que têm o mesmo calendário, tu entende? Cara, Tu vai ter que ganhar Gente, tá tudo... dentro deixa eu... desse O contexto. problema do O calendário Inter não é tem- pro Inter. Não é o... Vamos lá. A justificativa do péssimo momento do Inter não é o calendário, mas também é o calendário, que fica mais evidente em um elenco não tão bem formatado. Quando o elenco é melhor, tu consegue suprir. Às vezes não dá, como foi o caso do Flamengo e do Palmeiras. O Palmeiras é melhor que o Corinthians? É melhor que o Corinthians. O Corinthians está numa crise danada, extra-campo, está, que envolve até a polícia. Mas só que o Palmeiras sentiu o calendário. Ah, é o mesmo calendário para o Corinthians? É. Mas aí é a maneira de como cada clube trabalha esse peso. Não é a única coisa. Não é. Não é o caso do Inter. O Inter tem outras situações. Mas que um calendário do jeito que está prejudica o futebol brasileiro como um todo. E é claro que times com um elenco mais frágil sente mais. Mas tu Ou passa... um elenco que mas, daqui a pouco Cristiano, não consegue superar, sente mais. Tu passa o ano inteiro querendo disputar o ano que vem a Libertadores da América, uma Copa do Brasil. Tá, chega lá, beleza. Aí como é que tu vai dizer para uma torcida, esse ano vamos priorizar só a Libertadores da América? O torcedor não quer saber, cara. Faz o Ou seguinte... então tu faz o E seguinte, aí? e aqui eu vou fazer... Tá, olha só, Tem Cristiano. como, Mas velho. daí Tu não- é o caso dos torcedores entenderem o contexto. Mas Nunca eles vão não entender. A entendem. imprensa É a nunca vai pressão. entender. Sim, mas aí eu vou dizer o seguinte em relação ao calendário. E veja bem, é uma figura de linguagem, um exemplo apenas, tá? Até pro Cristiano Silva não saltar aqui agora. Ah, classificamos a Libertadores. Eu abro mão da vaga. Só vou disputar o Campeonato Brasileiro. Ah, ganhamos a vaga na Copa do Brasil. Ah, não quero a Copa do Brasil. Aí só joga Gauchão e Brasileirão. Pronto. Acabou o problema. É uma figura. Não, é um exemplo. tu criou um outro problema. Tu criou Como é um que tu outro vai problema. negligenciar a Tu receita? vai abrir mão da vaga. Financeiramente, tu vai- Primeiro, tu vai E a abrir mão da grana? Como vaga, no ano. tu vai passar uns 10 anos sem disputar qualquer tipo de competição sul-americana, que a Conmebol vai te punir. 2, tu vai abrir mão de uma vaga que te dá $350 mil por vitória, Tá louco. mais É perigoso, $300 mil porque, por jogo em Tu casa. não pode falar assim, não, eu vou jogar mais ou menos esse ano para não conseguir classificar para pode. Isso não tem existe. como. Isso não existe. Tem como. Tu vai ter que achar uma maneira de fazer, que eu acho Então, quase tu tem impossível. Estabelecer uma prioridade. O Flamengo, por exemplo, ontem foi eliminado e foi uma escolha do Felipe Luiz. É bem verdade que ele tem um elenco bem melhor do que os demais. É verdade. E ainda ganhou o jogo. Mas ele foi com um time meio Ah, misto. assim, ó, tu falou aí do Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz, com todo o respeito que ele me merece, é um treinador que até agora não me chamou nem um pouco a atenção, tá? Ele tem aqueles discursos, Mas se a gente for pegar aqueles rompantes de Guardiola, mas calma lá, né? Acho que tem que comer, como disse o Cristiano, uma massinha azeda ainda para se
para se firmar. Tá, e como é que tu acha que tá nacional. a cobrança em cima desse Flamengo depois dessa eliminação? Porque se a gente for pegar na semana passada, o gol do Atlético Mineiro foi num erro individual também. Erro individual do Léo Pereira. O mesmo Léo Pereira que classificou o Flamengo para as oitavas da Libertadores, porque se não é o gol dele na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo não tinha avançado. Tem outra situação, desculpa. Tem outra situação. O Flamengo contratou e conseguiu escrever todo mundo para jogar essa etapa Também da tem Copa, esse ponto. Copa Quem é que perdeu o pênalti ontem? A contratação mais cara do Flamengo. Não tô nem falando propriamente do Wallace Ian, porque é um jovem, também errou e tudo mais, mas Samuel Lino errou um pênalti. A desclassificação do Flamengo ontem foi muito ruim para o Internacional. Será? Vai meter uma pressão. Mas claro que vai meter uma pressão bem diferente do que ia acontecer. Porque agora a crise vai ser instaurada porque a torcida do Flamengo tá cobrando Felipe Luiz e todo o elenco. Mas eu vou dizer o seguinte, que o Flamengo ainda lidera o brasileiro, essas coisas assim, né? Flamengo Só que daqui Inter, um pouquinho... Na próxima quarta-feira no Maracanã, os 11 atrás da linha da bola, o presidente Alessandro Barcelos, Alessandro, 2 ônibus, e tu tenta trazer, sei lá, tenta trazer um empate para tentar vencer em Porto Alegre. Porto Alegre já não é mais fator a favor do Inter há muitos anos, São 3 jogos Salzano. no Beira-Rio, Salzano. 3 jogos, 2 derrotas e um empate. Eu sei. O fator casa já não é mais vantagem para o Inter. O cenário é o pior possível. E mais uma vez, estou fazendo uma figura aqui, mas não tem outro jeito de tentar enfrentar esse Flamengo a não ser reconhecer a sua inferioridade. Isso que eu falo em relação ao... Tu tem razão sobre o exemplo do primeiro jogo do primeiro turno. Foi assim que o Inter se comportou e fazendo o enfrentamento. Mas quando eu falo do fator casa não ser mais decisivo para o Inter, não tô nem falando propriamente da torcida, porque a torcida vai, apoia, cobra quando tem que cobrar, mas propriamente do grupo, da forma que se comporta o Inter jogando em casa. Vocês já não pensaram, propriamente do apoio no time que o Inter vai botar sábado agora em São Paulo? Vamos pensar depois do intervalo, lembrando que mais autonomia, precisão e economia na pulverização da sua lavoura. Escolha ali Imperador da Stara e colha resultados. Intervalo e voltaremos. Tem futebol? Tô na Guaíba. Oferecimento Banrisul, Stara, Ótica Fertes, Ubra, Anrix, Trilegal, Dália Alimentos, Galeás e Martinox. Tem futebol? Tô na Guaíba. Do café com leite saboroso no início do dia, até a vitamina da criançada na hora da brincadeira. Da delícia do docinho na sobremesa, a receita especial da vovó que reúne a família. Onde a vida acontece, o Leite Dália está presente, levando sabor e nutrição dos momentos simples até os mais especiais. Onde tem vida, tem Leite Dália. A sua saúde não pode esperar. Em agosto, o Sindaergues reforça o cuidado com quem faz a diferença. Você, administrador. Associados contam com planos de saúde Unimed e planos odontológicos com condições exclusivas e atendimento de qualidade. É hora de investir no seu bem-estar e no da sua família. Associe-se agora e aproveite todos os benefícios. Acesse sindaergues.org.br ou ligue no 51-3391-5423. Feirão de Fábrica Volks Vale Mais. O maior feirão de fábrica do Brasil com condições exclusivas. Confira! Na Unidos, Polo Track com IPI 0. IPI 0. De 95 por 84.400. Para o Polo Highline, desconto de IPI em dobro e taxa 0. Venha! Tudo é feirão na Unidos, a casa da Volks. Na Ipiranga, 6.400. Não perca! Desacelere, seu bem maior é a vida. Volkswagen. Eita, fila no pedágio, não acredito. Pai, não acredito eu que você ainda para em pedágio. Não, vai dizer que você tem uma ideia supimpa para isso. Quem tem a tag Banrisul passa sem filas em pedágios, shoppings e estacionamentos, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Tag Banrisul Veloy. Quem tem, passa bem.
Pronto, acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas! Boa, filha! Prepare-se para uma noite de provocações e reflexões. A Dr. Clean apresenta a palestra de Dado Schneider, Choque de Gerações. A gente vai ter que se entender. Onde Dado revela como inovação, adaptação e novas gerações podem transformar sua empresa. Somos adultos inéditos. Estamos na adolescência do futuro. Dia 18 de agosto, às 20 horas, no Teatro Fevale. Ingressos à venda pelo site blueticket.com.br. Apresentação Dr. Clean. Quer ficar por dentro de todas as novidades da JBL? Então siga lá no Instagram, @JBL_Brasil, e acompanhe os últimos lançamentos, promoções e muito mais. JBL, feito para ser ouvido. Estamos apresentando Ganhando o Jogo. Estamos de volta, 12:15. Confiança que nasce no campo. Máquinas agrícolas Stara com tecnologia de ponta para a sua lavoura produzir ainda mais e melhor. Produtos Dália, o melhor momento do seu dia. E a hora certa é para Unidos, 12:15, a Casa da Volks, na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. Muito bem, a Copa do Brasil que teve a eliminação do Inter ontem, ainda teve a eliminação do São Paulo nos pênaltis para o Atlético Paranaense de Odair Hellmann. A expulsão do Rafael foi um escárnio, né? Tu acha que não foi falta? Tocou. Pois eu fiquei com essa sensação também. Não tocou, é inacreditável, tem VAR. Tem Mas VAR. foi o VAR que chamou. Tem Sim, um é isso que eu tô ângulo que falando, tem mostra VAR. um possível raspão, mas não dá, não tem como. Não tem O como. Botafogo ontem eliminou o Bragantino, que é o próximo adversário do Inter. Aliás, o Inter pega um Bragantino eliminado e um Flamengo eliminado da Copa do Brasil. Bragantino, 5 jogos sem vencer. o Bragantino derreteu. Vai ganhar do Inter agora. Depois tu fala... Mas olha aqui, Seus descrentes. tivemos ambulância ontem no jogo do Bragantino com o Botafogo. O Marlon Freitas, né? Marlon Freitas. Assim como o Richard saiu com traumatismo craniano, né? E não joga contra o Bragantino pelo protocolo de concussão. Bom, é preciso lembrar que traumatismo craniano não é não quebrou, não. Ele tem um trauma. Um trauma é bater. Enquadra para qualquer pancada ou choque que se tenha crânio, na cabeça, no crânio. Uma novidade Foi mais um corte no time mesmo. do Inter, né? O Alan Rodrigues vai poder jogar. E eu acho que a partir de agora ele ganha uma sequência. Com certeza. Porque na Libertadores ele poderá ser inscrito. Eu acho que outra novidade. E aí eu acho que é Thiago Inter, Maia e Alan Rodrigues. É Ricardo Matias. Claro. Também. Não chega. Urge. Ricardo Matias. Urge. Até na segunda-feira. Ô, Roger, o E negócio deu de Wesley também, né? Eu ainda Deu entro de no ponto Wesley, do deu de Wesley. Wesley. Ô, Roger, Agora não sei o Carboneiro machucado. presta atenção, Roger. Tu vai cair, tá? Mas pelo menos tu quer tirando. Tira esse bando de boco-moco, põe Ricardo Matias, põe Gustavo Prado, põe Tabata e faz esse... Para com gestão de grupo, porque esse grupo tá te afundando. Pela Então lesão, agora tu tenta fazer com essa molecada aí, com quem quer jogar. pela lesão Larga a mão que- desse bando de boco-moco aí, Roger. O Roger ele tem algumas insistências aí que, de fato, estão levando ele pro buraco. O Bruno Henrique ele demorou 900 meses para tirar. Mas ele não tinha quem pôr também. Ele só foi tirar contra o São Paulo e ontem diante do Fluminense. Tá, O Wesley- só que daí nesse o ponto a Wesley é gente o vai próximo entrar, caso. a gente vai Tá? entrar na reposição, Salzano. Porque se o Bruno Henrique não serve, o Ronaldo também, tu faz o quê? Tu vai confiar no Luiz Otávio que não tem entrado bem, tem entrado nervoso? Mas aí, Thalia, é uma incoerência do Roger. Por quê? O Luiz Otávio entrou contra o Vitória, entrou diante do Ceará e entrou diante do Santos. Uma semana depois do jogo do Santos, qual era a partida? O Fluminense no Beira-Rio pela Copa do Brasil. Mas por que raios, Eu então, concordo contigo. ele botou o Ronaldo que não jogava 50 dias? Concordo contigo, o É um Ronaldo erro não do tinha uma Roger. partida. Claro, será que absurdo, grotesco. Será que ele não colocou porque viu que o Luiz Otávio não ia dar resposta? Tá, só que daí se tu vê que não tá dando resposta, tu já não troca na decisão, né, Cristiano? Uma coisa é tu administrar o teu patrimônio, que é o Luiz Otávio, outra coisa é tu não administrar o Ronaldo, tu vai mandar embora. E outra, o Luiz Otávio entrou em partidas, ele entregou. Acho que é um jogador que tem que ser lapidado, tem que ir com muita calma, é jovem.
Cara, sabe? E eu concordo com a Thalia. Ah, tem que tirar o Bruno Henrique. Tá, vamos botar quem? Se tu tira o Bruno Henrique, era passar Ronaldo para volante e Thiago Maia para segundo volante. Agora sim. Agora tu tem a Agora opção. não dá. Thiago Maia é o primeiro volante. Alan o cara Rodrigues. que vem, o Alan Rodrigues, é o segundo volante. E daí pra frente... Tabata no lugar do Wesley. Exato. É que agora machucou Vai o se Carboneiro, forçar não se sabe, pela Mas aí essa tu põe possível Vitinho, lesão, cara. né? Que vai Ou ser põe confirmada. Gustavo Prado. Mas põe quem queira. eu não sei por que o Gustavo é tão considerado inferior aos outros, tirando o Carboneiro e tal. Eu não vejo assim... É que o Gustavo joga pelo lado esquerdo, que ali é o Carboneiro. Então agora tu põe o Gustavo Prado. Que seja. É isso. Daí o Wesley vai chorar que... O Wesley vai chorar em casa. Agora que tem o lado esquerdo, não me botam. Eu acho que o Roger vai botar o Wesley para a esquerda com essa eventualidade de não ter o Carboneiro e o Tabata na direita. Exato, eu também. Eu concordo com essa alternativa. Agora, Wesley, tu vai jogar na tua, tá? Vamos correr um pouquinho mais, fazer uns golzinhos, beleza? Vamos quebrar as linhas que nem tu fez o ano passado. Eu até acho Se não que der, ele não, fez então tá isso fora. ontem, Cristiano. Não Principalmente fez nada, quando ele em foi nenhum passado momento, para a esquerda. Em nenhum momento. É que o Wesley, ele tem uma movimentação que ele pode não estar quebrando as linhas, mas se for ver, ele puxa muita falta para ele. O Wesley tem que quebrar Que linha. era a característica Ele é o cara que vem pra dele no quebrar ano as passado. linhas. Além de quebrar linhas, claro que daí eu concordo, ele tá devendo demais nessa característica dele. Ele puxava muita falta em cima dele, tanto que o Inter teve um considerável número de pênaltis em cima do Wesley. Então agora ele joga na esquerda, tá? O Wesley vai para a esquerda, Tabata na direita. Perfeito. Vamos ver agora. E Ricardo Matias, centroavante. Deu. Precisa dar esse chacoalhão, porque é a última cartada que o Roger tem. Tá, e assim... E o Alan Rodrigues deve jogar agora. Já foi né? assunto polêmico, tem sido. Eu já deixei bem claro que eu não sou tão veemente quanto ao meu colega e amigo Rogério Amaral, mas eu sempre citei que ele tinha certa razão em algumas coisas. A gente brincou, mas o Alan Patrick tá devendo. É muito bom jogador, mas ele parece que vive, é tipo o Ganso, assim, parece que vive num outro ritmo de futebol. Bom, aí... Joga muita bola, E eu óbvio que preciso joga. ser coerente aqui, tá? Se eu, Não, por não, muitas pera vezes... um pouquinho. Tu vai mudar a tua característica. Talvez. Porque se eu cobrei Tu muito precisa, não quer dizer que tu vai se eu cobrei muito do Cristaldo aqui, que ele, apesar de ser bom jogador, ele desaparece em jogo decisivo, o Alan Patrick, ele já deu mostras mais de uma vez que nas partidas importantes ele não aparece. Tá, mas só que o seguinte... Então, esse tipo de jogador, ou o Inter, então, começa a vislumbrar uma nova liderança técnica para o seu time, porque eu não posso mais também aguardar o Alan Patrick de novo em partidas importantes. Ele afundou. Mas só Isso eu não pode mais entendi a tua que o Alan comparação. Patrick é muito melhor que o Cristaldo. Exatamente, eu Sim, entendi só a tua deixa comparação. claro isso. Mas são prateleiras bem diferentes. Bem diferentes. O Grêmio com o Alan Patrick hoje talvez tivesse uma situação bem mais tranquila. Ou o Inter com o Bright White poderia também estar numa situação bem mais tranquila. Será? O Bright White também tem errado alguns golzinhos. Ele tem bastante gol, né? Ele tem mais gol que Mas, a gente, dupla aí, né? é isso. O Roger tem que agora... Ele Tem que chacoalhar, deu, ou ele chegou, vai, muda... Ou ele vai cair abraçado com esse bando de naja. E assim, tu tem a última fronteira, o teu último suspiro é contra o Flamengo. Tu pode até ser eliminado. O último suspiro, o teu suspiro principal agora é o Bragantino. Tu acha que se Tu perder... tem que ganhar. Não, tu tomar 3 lá, tu já... Aí, meu amigo. Acabou Antes de quarta, tu acha? Cara, o Roger tá com o gatinho em cima do telhado. Sim. Tá? Já não se ouve mais o miado do Ele gato. vai jogar contra... Presta atenção, ele vai jogar com um time que não ganha 4 partidas, né? 5 agora. A 5, que foi eliminado da Copa do Brasil. Que, em tese, não tem pressão lá em Bragança. Que o teu grande expoente é o Eduardo Sacha. Tu tem que ganhar, velho. Tem que ganhar. E não tem que vai jogar botar bem, o... né, Cristiano? Tem que, cara, Passou mais da hora. tem que ganhar. Não, mas, ô Cristiano, senão a gente vai ficar nessa de ganhando Vitória, ganhando Ceará. Tá bom. Tá na hora de jogar bem também, né? Se der pra jogar bem e ganhar... Não tô pedindo aqui um carrossel que amasse adversários. Eu não quero jogar bem e perder. Não, eu quero isso ganhar. não. Se Ô, der pra Cristiano... ganhar jogando bem, beleza. Aí tu vai pegar um estofozinho pro Flamengo. Aí é que eu digo. Agora, se tu tomar 3 do Bragantino ou 2 e jogando mal, meu amigo...
E esse gatinho não tem mais 7 vidas. Não, esse gatinho já está na 7ª vida. Já está na 7ª vida. Esse daqui é só da próxima reencarnação. É verdade. Não adianta, cara. Então tu muda o time. Ricardo Matias, tu é o centroavante agora. Ô Wesley, tu vai jogar na esquerda agora, infeliz. Vê se tu joga a bola que nem tu jogou no passado. Na direita, vai botar quem? Tabata? Eu acho que tem que botar o Tabata e não o Vitinho, tá? É o Tabata que tem que jogar. Eu acho que tem que botar o Tabata. Certo? O Alan Rodrigues é o segundo volante do Maia. Zagueiro é Juninho e Vitão. Isso. Juninho foi bem, cara. Gostei de Juninho. Eu também. Juninho e Vitão. O mercado não deve jogar, porque panturrilha. E vai a luta, malandro. E vai a luta. E o Borré e o Valência. Cara, um dos dois fica em Porto Alegre fazendo tratamento aqui, vai agora recuperar a parte física. Não adianta. Não dá, velho. Não dá. Ou tu faz isso. Ele botou o Borré agora. Eu acho que ele vai botar sábado Valência. E o pior não é quando eu falo morrer abraçado com um bando de naja lá de cobra. As cobras vão ficar. Quem cai é o treinador. Não resta dúvida. Esse é o ponto, assim. Claro, e claro que a gente sempre sabe, a máxima do futebol, que vai estourar no treinador. Só que há quantos anos faz que isso vem acontecendo no Inter? No Inter, não, no mundo da bola, desde que a bola tá rolando. Desde que Charles Miller trouxe a bola para o Brasil. Mas estamos falando especificamente nesse caso do Inter. É bem notório isso, que vai ter um trabalho bom, começa bom, vai indo, daqui um pouquinho começa numa decrescente só, troca o treinador e o Inter magicamente volta a jogar o mesmo futebol daquele ascendente que estava no início. É preciso que isso seja visto com atenção, porque daqui um pouquinho tu tá refém de um vestiário, de um elenco, Thalia, que não tem como. Aí tem uma outra situação que é uma parte que pertence ao departamento de futebol. Sim, totalmente. Certo? E ali tem gente bem experiente, como o seu D'Alessandro, o próprio Mazuco, tá bem cercado de gente experiente ali, tá? Para chegar e dizer, pera um pouquinho, ó, moçada, começa a afastar. Tu começa a limpar. Eu reconheço que foram feitas tentativas para se fazer um... É verdade. Mas não tá dando, começa, meu amigo. E porque isso representa uma certa economia também, né, Cristiano? Tem mais essa, né? Eu não tô dizendo nem que para rescindir contrato. Não, Hoje não, tu não pode nem botar assim, treinar em separado, porque a legislação não permite. Mas assim, final do ano tem que ter uma análise profunda do que foi feito, entendeu? Repito, quando botou o pé no chão, pegou um técnico, contestado, que todo mundo odeia, que era o Mano Menezes, bateu o vice-campeão brasileiro. E aí entra um outro... Com Pedro Henrique, alemão de atacante. Entra um outro ponto nessa questão de, no final do ano, fazer uma avaliação para o ano que vem, essa questão de o que deu certo, o que não deu, e aí entrando no mérito de jogadores ou não. Não é querendo antecipar as coisas, mas já sabendo o que vai ser o ano que vem do Inter e essa possível reformulação, nem sei se é a palavra que se encaixa. O ano que vem é ano eleitoral. Exatamente, o ano que vem vai ser um tiroteio. E aí tudo começa a girar em torno disso de novo. Ano eleitoral, a eleição já começou. Vai pegar para... eu ia dizer, já vai começou. pegar para cima dessa gestão. Por quê? O cenário está se armando. Porque já começaram a fazer... Hein, Salzano? Já começaram a fazer listinha das eliminações do Barcelos na sua já gestão. Começaram a apontar que desde 2020 o Inter não chega, não passa, na verdade, das oitavas da Copa do Brasil, e é bem verdade. E aí tem isso é pouco o tamanho do Inter. É ridículo. Eu concordo que, cara, tudo é pouco. Porque não é uma edição que o Inter foi mal, entendeu? Já são 5. Já são 5, exatamente. Tudo é pouco. Tudo é pouco no Inter dos últimos 10 anos. É dos últimos 10 anos. Menos o sonho, a ilusão, o tamanho do clube, a história. Inclusive cair para a segunda divisão. Inclusive tu tem uma gestão que ontem saiu, divulgamos aqui o Emílio Marques condenado a 10 anos de prisão, que era o vice de patrimônio. Tudo é pouco. Tudo é pouco. Chegou um ano que nem final de gauchão foi, não ganhava o Campeonato Gaúcho aqui há 8 anos. Tudo é pouco. Ganhar só um gauchão é pouco. E o gauchão virou artefato para eleição também. Mas, Thalia, é claro que tem que virar. Tu não ganhava nada, tu ganhou um gauchão.
Nós tivemos uma gestão anterior que não ganhou nada. Tá, Cristiano, mas aí é o ponto que a gente sempre debate aqui. Para Inter e Grêmio, isso é muito pouco. Isso é ridículo. Ficar todo ano se apontando, pelo menos eu ganhei o Campeonato Gaúcho. Tô terminando esse aqui discurso, na 10ª posição do Brasileiro. Esse discurso é antigo, mas só que o seguinte, é pouco, mas não tinha nada. Ganhou, tá, beleza, ganhou, tinha que ganhar, tranquilo. Agora vamos pro próximo passo. O ano que vem tem eleição. Quais são os candidatos que estão se fardando no contexto político do Esporte Clube Internacional? Bom, tem alguns nomes aí que sempre se lançam. Sim. Né? Roberto Sigma? Não. Alexandre Chaves Barcelos é um nome. Tá. Aquino. José Aquino Flores de Camargo. Pela situação, confesso que... Olha só a cabeça daquele que... Olha lá do outro lado, só a cabeça. Eu não vou citar o nome, tá? Mas olha só a cabeça. Fala-se no latino, no Ivandro Moura. Mas essa é a situação, né? Não, tu diz de oposição. Eu não sei se é a situação, eu não sei. Depende da... Nessa altura do campeonato já não se sabe. O Barcelos era a situação. A situação virou oposição e virou presidente. Mas são alguns nomes que já começa uma circulação de bastidores, né? E é claro que a gestão de Alessandro Barcelos, ela foi reeleita, ele nem vai concorrer mais. Ele não vai concorrer mais, mas ele pode lançar um candidato. Sei lá, ontem é Vitor Grumber. Mas se é o latino, se é o Vitor, vai ser um... Ele não vai lançar ninguém. Da situação, e vai fazer no que nem Grumber e no latino. E que nem Medeiros fez, ele vai, Eu já vi ventilar o nome do Bisol. Eu acho o Vitor Grumber um excelente nome. Um excelente nome. Não, é inegável que todos eles, por mais que venham cantinho da sereia no ouvido, todos eles têm essa ambição. Quando tu entra pra política de um clube, tu não quer sofrer como vice de futebol. Tu quer ser presidente um dia. Excelente. Acho respeitável essa ambição, não tem problema. Eu acho todos grandes colorados, mas com, pensamentos bem diferentes. Mas vamos lá. Eu quero ver projeto. No Grêmio... Por projeto, Não. Cristiano. No Grêmio já tem uma eleição definida. E eu não vi nem projeto, o cara só comprou a arena. Ganhou, pronto. Tá aqui, projeto é o dinheiro. Tá aqui o Pila. Tem isso. Projeto agora é o... Depende do contexto da eleição. É o Roger Guedes. Não tem mais, não vai dar Denis Abraão, não vai dar mais ninguém. É o Marcelo Marques. Exato. Botou dinheiro. Eu quero ver quem é que vai... Bom, a não ser que no Inter apareça um mecenas desse, eu tô comprando aqui e eu sou presidente. Assim como na política de entes públicos e tal, eu posso te dar aqui agora os projetos. Valorização da base. É sempre a mesma coisa. Ctrl+C, Ctrl+V. Fortalecer o marketing. Profissionalizar o clube. Expansão da marca. É sempre assim, é sempre 3 assim. meses depois, perde o gauchão, vai tudo por água abaixo. Mas essa roda... Futebol é difícil, cara. Não é o futebol propositivo. O Inter jogando. Era o principal projeto do Alessandro Barcelos. O que deu? Exatamente. Tentou o Cacique Medina, o Angel Ramírez, deu, acabou. E só deu basicamente certo quando botou os não tão assim futuristas. Mano Menezes já recalculou a roda do futebol positivo. Mano Menezes e o Roger. Volta tudo. Que agora tá aí, vai ser defenestrado, vai cair e tal, enfim. Mas quando voltou 10 casinhas, vão... E se o Roger eventualmente sair, o Inter não cansa sempre de falar aos microfones que teve um esforço muito grande para ganhar o gauchão, que não sei mais o quê. De novo o Bisol ontem insistindo com isso, cara. Pororó. O Roger foi o técnico responsável por tirar o Inter da fila no gauchão. Então, se eventualmente ele sair, se eventualmente ele deixar o clube, ele foi responsável, ele levou o Inter a um título gaúcho que não tem um outro detalhe que pressiona... Como o último campeão no Inter foi o Roger. Tem um outro detalhe que pressiona a gestão, tá? O Roger recém renovou até final de 26. Esse foi um grande erro. Eu não sei se é erro, mas é que depois do ocorrido, e eu não tô aqui criticando... Coincidência ou não, o Inter caiu de rendimento depois disso. Aí é que tá, coincidência ou não, vai ficar ruim. Isso eu concordo contigo. Eu só não tenho a pretensão de dizer, não, foi um erro. Cara, renovou, faz parte dos acordos. Mas é que o tá valorizando o cara. Da renovação... Só que assim,
tu te comprometeu com ele até final de 26. Na época da renovação, o Roger estava em alta e o Botafogo acenou ele. É isso aí, Cristiano. Bem assim, aí, renovou, estava em alta. Aí era uma época assim, tu perde o Roger pro Botafogo incompetente, achou um técnico Quero que ver perdeu, agora. e não sei o que, vai trazer aqui, vai trazer o Cudê de volta, aquela coisa toda. Renovaram por esse tempo para não perder o cara que estava em alta. Mas a palavra, o Roger, não, eu não saio de jeito nenhum. Tu não sai, mas que olha, é isso? Mas aí eu vou aí eu vou falar pelo lado do Roger. Se ele fizer isso, ele tá sendo burro. Ficar dando palavra. Ele é um profissional, se oferecerem um super dinheiro para ele, eu posso aqui entrar num projeto na rádio muito legal que a gente vai tocar, sei lá, até o final do ano. Se aparecer uma grande proposta, tu não sai. Outra coisa, se como não é que o fosse, Roger não vai sair, se não cara? fosse esse contrato na alta, que tá vivendo. Olha aqui, ó. Eu não tenho a menor dúvida, se não fosse essa renovação de contrato na alta até o final de 26, ele já teria caído, cara. Isso é a garantia que ele, profissional, tem. Claro. Não vem com esse papo. E outra, toda renovação tem uma valorização salarial. Ali na época, no contexto, ele merecia, talvez tivesse acordado essa valorização. Pergunta pro Mano, quando treinou o Inter, como é que foi a palavra? Não, mano, tamo junto, segura o rojão aí com esses caras que eu tô trazendo, Valência, Borré, só que eles vão vir pro segundo semestre, Arangues, tu segura com o Jean Dias, começa a nossa zeda aí. Não deu tempo. Meu, o Cudê chacoalhou o rabo, saiu do Atlético, tchau, mano, valeu. Mas pera um pouquinho, não, acabou a nossa amizade, o Cudê vem, é isso, cara. Agora tem o outro Pergunta cenário. pro Mano. Agora tem o outro cenário que eu queria apresentar aqui. Sim, eu continuo achando que, na minha opinião, hoje é necessário uma troca no comando técnico do Inter. E acho também que é muito pequena a chance do Inter passar pelo Flamengo. Muito bem. Já melhorou antes, vai dizer que estava eliminado. O Roger fica e o Inter, por um aborto, ele elimina o Flamengo. Aí o Inter vai para as quartas de final da Libertadores. Aí tu chega, o presidente Alessandro Barcelos, chega lá no Sonda, chega no Lusmar, vamos ganhar a Libertadores? Aí tu qualifica o time, tu eleva a qualidade. Que daí mas aí é um pensamento totalmente mágico teu, né? Com certeza é um pensamento mágico. Óbvio que é um pensamento mágico. Porque senão, tu vai ficar sempre... cara, tá, Salzano, meio-dia 35, 7 de agosto, vamos acordar. Volta. Vamos acordar. Não dá. É muito... Já vai no Sonda. Já foi. Cara, atenção, pessoal. O Elusmar Maggi, vamos parar. O Elusmar Maggi não vai botar R$1 no Inter. Dito por ele mesmo há umas 3 semanas. Porque ele tem uma família. Mas as promessas... Tem promessa. Tu ouviu a promessa dele? Não, mas isso não é uma solução profissional, né, cara? Mas o Grêmio fez. Também não é uma solução profissional. Ela pode ser a melhor dentro do cenário horrível que vive o clube. Uma emergência. Mas não é uma solução planejada, profissional, pensada. Talvez o Marcelo devolva ao Grêmio uma capacidade de investimento. Mas hoje ele é uma solução mágica, como tu disse. E a gente não pode depender desse tipo de solução, cara. A gente tem que começar a ter um planejamento estratégico de longo prazo, de 10 anos, independente das gestões. Depender da boa vontade a prefeitura agora tá aprovando o plano plurianual. Beleza. Por quê? Independente de quem ganhar, tem um norte para seguir. Porque daí amanhã acorda o Marcelo Marques e pensa, eu acho que eu não quero mais isso. Aquilo. E aí fica como? Eu acho que eu não quero mais colocar tanto dinheiro assim no Grêmio, eu não quero mais colocar tanto dinheiro assim nessa situação. O que acontece? O clube fica como? Mas esse planejamento estratégico eu já tô ouvindo há muito, muito tempo. Uma hora tu vai ter que chegar e tu vai ter que arriscar, cara. Cara, o planejamento estratégico que tu tá ouvindo há muito, muito tempo, eu também tô ouvindo há muito, muito tempo. Aquele primeiro planejamento estratégico, esquece que ele não vale pra porcaria nenhuma, mas mudou tudo, cara. Eu tô vendo. Planejamento estratégico, tu tem que fazer tipo de 2 em 2 anos. Porque muda tudo, muda a legislação, muda a maneira como tu vai captar dinheiro, sabe? Muda tudo. Inflaciona o mercado. É tudo. Eu tenho planejamento estratégico da época do Getúlio Vargas. Eu vou gastar 20 milhões por mês de folha. Aí tu vai ver o mercado, uma folha barata tá 30. Não, e o pior dessa questão das eleições e tudo mais, porque na prática é tudo muito lindo, né? Só que o candidato que tá prometendo que vai fazer isso e aquilo não tem a noção de como tá o caixa do clube.
Não tem noção de como tá as contas, não tem noção. Não, mas deveria tem uma noção tem. pelo Isso, plano, tem pelo transparência. orçamento e tudo mais. Só que na prática, Não, na na hora prática que assumir, mesmo. ele não tem a mínima noção do que vai Tem fazer. esqueletinho que tá escondido. E Tem leva um esqueleto que tá susto escondido. desgraçado. A cadeira de presidente de clube... Tu sabe o ela balanço. Tu vê ela os é um números choque. ali, bonitinho. Só que como tu vai reagir, o que tu vai fazer pra driblar isso, tu não sabe. A cadeira é uma cadeira elétrica. Claro que E ele é. sabe, difícil, ele muito sabe. difícil. Mas Claro que sabe. o poder é assim. Tu imagina. O poder é isso. Se o Bisol, vou pegar o exemplo do vice de futebol dele, se fardou para querer ser presidente, não pega para síndico hoje. Não pega para Mas se síndico. chega o ano que vem... O ano que vem ele não chega. Vou te dar essa morte, ele não chega. Aí é que tá. Sabe por quê? Porque se ele quiser concorrer à presidência, ele vai sair antes. Porque senão ele não vai arriscar. Ele tem que se descolar de eventuais Tem que se fracassos. descolar. Acho que o grupo dele é o Convergência, né? Não sei qual é o grupo dele. Ele vai se descolar. É o Convergência. Ele vai se Não descolar. vai adiantar nada. Como todo mundo faz. Sim. Todo mundo. Eu vou sair fora agora. Tem pretensões. Não, há quem Sabe? diga até que o Inter deu uma degringolada na saída do Barcelos, justamente porque o Barcelos saiu e ficou depois o departamento. Não, é verdade. O departamento mas não eles ficou, falam ficou isso. sem vice de futebol. Mas o Alexandre é, Chaves Barcelos ficou assim. Era, mas não era, porque ele era vice-presidente Mesmo que eleito. tenha uma eventual saída do Bisol para, quem sabe, no futuro, se candidatar a algo maior dentro do Inter, não vai adiantar nada. A imagem hoje do Bisol com o torcedor Tá do desgastada. Internacional completamente desgastado. É só tu abrir as redes sociais Tem aí. outro ponto que... Não, Mas vejam só, desculpa. Foram só 2 entrevistas. 2 entrevistas e acabou aquela imagem do vice-campeão gaúcho. 2 entrevistas. Também tem esse E não há A do resultado jogo- que te segure. A do jogo foi pós-São Paulo, né? Sim. E ontem, ele não ganha para síndico. O momento, cara, o futebol, ele é cruel. É a semana que tu tá ali. Ele é cruel. Ele Agora, é um moedor de agora carne, vou dizer o concordo- seguinte: concordo contigo. se ele classificar na Libertadores, levar o Inter para uma semifinal de Libertadores. Prepare-se que nós vamos ouvir muitos desafios Não, se isso acontecer. não, né? ele Prepare-se. ganha para presidente. Ou se ele bate finalista, pode ter certeza que essa Não, e gestão se ele resiste, faz por o exemplo, presidente. e fica até o ano que vem, ganha outro gauchão, já É dá o uma momento, amenizada, cara. né? É o momento para treinador, é o momento para jogador, é o momento para dirigente. Tem outro ponto que a gente precisa se atentar em relação a esses possíveis candidatos e tudo mais, é as cadeiras do Conselho Deliberativo, né? As cadeiras aí, para mim, pode explodir metade lá. Mas é o que define quem vai pro pátio ou Conselho se... Deliberativo, É, pelo e amor as de forças políticas do clube. Tem que Hoje... mudar, esse estatuto vai ter votação, né? Vai. Vamos definir, reduz 50, tem que reduzir, cara. Tá, mas aí a gente vai ter que ver como vai ser feita essa eu não redução, vou- porque daqui um pouquinho, Thalia, com todo respeito. na prática, não vai surtir muita diferença, não. Hoje eu não estou afim de debater conselho do Inter, nem conselho do Grêmio. Os dois times dando uma nhaca, o Grêmio tem uma possibilidade de melhora porque entrou o Mecenas, vai botar dinheiro, comprou arena, e o Inter está nessa draga danada. E eu vou debater conselho, tudo que eles querem, vão debater o conselheiro fulano de tal, Mas o é o que a gente- conselheiro... Sabe, ninguém dá uma ideia boa. Ninguém. E Só agora que tu tá sabe todo mundo... que a força política ela surge muito mais quando o time tá em crise. Eu vou dar uma sugestão para os conselheiros, tá? Enfia uma fita na boca e se invadam a mesa do conselho e ficam lá parados. Pronto, vou dar essa sugestão. Fica lá, se acorrentem na cadeira do Dá Gustavo uma boa Iuri. sugestão, né? Façam Dá uma isso. boa sugestão. Não Não, vai... porque agora é moda, né? Os vereadores aqui fizeram a mesma coisa. Vamos lá, esparadrapo na boca e vamos lá. Crianças, sabe? não façam isso em casa. Isso é feio, viu? É muito feio. Agora veio uma porrada de recado aqui. Comunista! Sai daí, gordo comunista! Vai sobrar pra ti, baixinho, barbudo comunista. Não falei nada, só falei que não é legal. Não, fazer cara, isso. mas sabe, o Inter tá numa draga. Se a intenção do Bisol era ser presidente, hoje ele não ganha. Não. Mas, se Ainda bater mais- campeão da América... Ainda mais porque é uma vitrine e é muito tempo até a eleição. Então Tem é tempo muita ainda, coisa que pode é, acontecer. é. Muita. Muita É coisa difícil pode tu acontecer. resistir só Mas a ganhando perspectiva tudo. não é boa, A né? perspectiva não é boa e os bastidores, querendo ou não, crescem nesses momentos de não, a derrota pressão do clube. pega, a pressão Tem pega. muita pressão. E hoje, com essa gama de influencers, Ô, Cristiano, então tem acaba gente que... aí dentro que está louca que o Internacional perca tudo.
Depende. Tem gente, tem. Aí Da dentro oposição, da onde? Da oposição do Inter. Isso. Tem uns que secam contra. Põe secar. Quanto pior, melhor. Tem gente que seca para... O Salzanin que fala muito com essa galera aí. O Salzanin é um cara muito bem informado. Ele vive nesse meio aí. Os caras ligam para ele. Tem muita gente seca, né? Hein? Você tá citando nome de alguns aí, né? Não citou nenhum ainda. Mas que tem, né? Do pior, melhor, né? Agora os caras estão postando vídeo, textão no Facebook. Aquela coisa. Todo mundo tem ideia mágica. Agora, diz assim, todo mundo teve lá. Não tem ninguém novo. Todo mundo, em algum momento, foi gestão no Inter. E ninguém fez nada. Todo mundo. José Amarante foi gestão. Aquino foi gestão. Alexandre Chaves Barcelos foi gestão. Barcelos foi gestão antes de ser presidente. Dani Dubin, que está lá no Inter, agora está sumido lá e tal, mas já foi gestão. Todo mundo foi gestão. A novidade é o povo do clube, que hoje é gestão e que já mudou também. Quando tu é oposição a coisa, agora tu... Opa, peraí um pouquinho. Porque é diferente, cara. Muda tudo. Mas todo mundo foi... Cara, me diz assim, ó. O Vitor Grumber, que é um potencial candidato, já foi gestão da outra vez. O Convergência está há quanto tempo na gestão? O Convergência, eu costumo dizer que ele é o MDB, né, cara? Ele está em todas. Ele está em todas. Mas todo mundo já foi gestão, todo mundo se reúne, todo mundo sabe, todo mundo tem a solução. Só que tá faltando garrafa para tanto gênio, velho. Aquela garrafinha do ladinho que saiu o gênio. Todo mundo foi gestão. Para não dizer que não falei de Flores e que não falamos de Flores, e, enfim. E o Grêmio, hein, Salzano? Olha, o Grêmio, ele... Tá feliz da vida com a eliminação do Inter. Mas o Grêmio precisa... Esse é o problema, né? Ficar feliz com a desgraça dos outros e não olhar para si é um grande problema. Próximo campeonato é o Grenal do segundo turno. Nossa Senhora. Aliás, que pode ser... E os dois estão abraçadinhos no Campeonato Brasileiro, né? Pela disposição da tabela que eu vi agora, pode ser no 20 de setembro esse Grenal. Já pensou? O Grenal Farroupilha. Tu acha que vai ser o Grenal de bombacha ou não? Que dia 20 de setembro é quando? Domingo? Acho que é um domingo. Olha aí, ó, já tá feito o case aí. Falar pro departamento. Não, é o sábado. Grenal Farroupilha. Sábado, Dia 20 é no ainda. sábado. Então... melhor ainda. Como é que nós vamos? Chimangos contra Maragatos? Não. Jesus. Vamos fazer o que, Grenal? Olha só, tem praticamente 40 dias para esse Grenal. Olha aí, cara. Meu Deus do céu. O hino rio-grandense no Grenal vai estar sendo tocado pelo Borgatinho. Poderíamos ter assim, ó, com matérias especiais, o primeiro Grenal de Voivoda. Eu não estou dizendo para qual lado ele vai. Pode ser o primeiro Grenal de Voivoda. Primeiro Grenal de... Em qual time? Não sei. Pra qualquer Olha um o primeiro Grenal de São Paulo. Por enquanto ele não acertou com o Santos. Abraço, São Paulo. Eu até vi novamente a tabela, mas sim, tá desmembrado para 20 de setembro, sábado, 21 domingo ou 22 segunda-feira. Não, vai ser um sábado, 20 de setembro. Eu também acho que vai. Luciano Oxman, presidente da federação, vai pedir, eu quero esse Grenal dia 20. Claro. Vamos badala, porque é o que temos, né? O Grenal da Semana Farroupilha. A dupla Grenal são os violinistas no Titanic. É o Beira-Rio, né? É no Beira-Rio. Olha aí, cara. Mas isso aí vai ser uma festa. Isso vai ser um título. Vai valer taça, hein? Vai valer. Acho que nós deveríamos, Sequim, promover a taça do Grenal Farroupilha. Uma boa. Imagina tu, Salzano, entregando pro capitão que se der empate, a gente não sai. Não, sabe o que é pior? Na tabela, o Grenal... 2 troféus. Na tabela, o Grenal vai valer o 13º e o 14º. Não, isso não interessa. É um Grenal Farroupilha. Não importa. É Grenal, vale agora, mais do que os 3 pontos. Se daqui a pouco vale disputar sair da zona do rebaixamento, já tá pegando peso. Não, daí... O botão na zona... Na Libertadores... Mas assim, o Grêmio, tá, Cristiano? Ele vai ter algumas novidades domingo. O Marlon e o Kiki Oliveira vão voltar depois de suspensão. Não jogaram contra o Fluminense. Acredito que o Balbuena será titular na zaga ao lado do Wagner Leonardo. Não, tem o Kahneman, né? O Kahneman tá suspenso. Tem também o Carlos Vinícius, mas esse eu acredito que começa no banco. Não imagino ele iniciando entre os titulares contra o Sport. Também o Grêmio, o Carbajo, o Portland Timbers, ele está acertando os últimos detalhes
para contratar o Carbajo por empréstimo até o final do ano, mas com uma opção de compra de 4 milhões de dólares. Se o Portland fechar essa contratação e exercer a opção de compra, o Carbajo fica aí livre do Grêmio, até porque o vínculo do Carbajo ele vai até dezembro de 2026. Então o Grêmio se livra de um jogador que foi uma aposta que não deu certo. E quanto ao Roger Guedes, o Brian Rodrigues está bem próximo de fechar com o Ryan. O Jardine relacionou ele para um jogo hoje, se não me engano. Mas na coletiva prévia... Do América do México. E do América, na coletiva prévia, ele disse, a gente sabe, é difícil segurar e tal, não sei mais o quê. Então, se o Brian for pro Al Rayyan, os catares podem, de repente, ficarem mais flexíveis para uma saída do Roger Guedes. Até porque para eles vai ser lucro, né? É cerca de 8 milhões o Brian, vende a 10, estão feito. Pode ir, vai. E acho que, sem dúvida, é um movimento relacionado a outro. E o Grêmio mantém o otimismo, né? A negociação com o Roger Guedes ainda vai avançar mais alguns dias, mas tem essa possibilidade aí de fechar. Isso é mais uma matéria interessante. Roger Guedes teria seu primeiro Grenal no Grenal Farroupilha. Natural de Birubá? O Marlon é natural de onde? O Marlon acho que é de Santa Catarina, não é? Ele é gremista também, né? Mas ele é de Criciúma. E Birubá vem em peso para cá. É Paraná, eu acho. E Birubá vem em peso para cá. No Imagina, vem até o Eduardo Cuti, né? Eu não duvido, Então, esse clássico... Cascavel no Paraná. Mas pode ser gremista, o Marlon. Mas ele disse que era gremista aqui. Cascavel é bem possível, né? Eduardo Cuti um dia chegou para mim aqui no... Foi repórter aqui da Rádio Globo. Foi repórter que chegou para mim, Orestes, vou pedir demissão amanhã. Que isso, rapaz? Por quê? Sou muito ruim. Tava bem de autoestima, o cara. Mas ele é chefe também do hotel do pai dele lá em Birubá. Exato, então. Empresário. Birubá, lá, terra do... Talvez nisso ele seja muito... Exatamente. O Campeonato Brasileiro, ela é teoricamente a última do turno, né? Eu sei que a dupla Grenal tem jogos a pagar, jogos atrasados, mas essa é a última rodada do turno. E, por exemplo, os últimos jogos da dupla Grenal no ano serão o Inter contra o Bragantino no Beira-Rio, o Grêmio em Recife diante do Sport. Que dia é isso aí? 21? 21 de dezembro. Eu saio de férias dia 22. Opa! De dezembro, né? Tu já encerra o vestiário da última rodada do Brasileiro com... O pé na praia. Com o pé na praia, já. Voltando daqui a 30 dias. Isso. E aquele caminhonetão rodando. É uma possibilidade forte. Não sei se daqui a pouco não vai virar dinheiro aquele caminhão. Do jeito que a coisa anda, eu tô a fim de vender a frota. Vou comprar um TL para mim. E o Inter vai agora, depois do Bragantino, para 3 jogos contra o Flamengo, né? Os 2 da Libertadores e a abertura do retorno. Overdose de Flamengo. A abertura do retorno, que é o jogo no Beira-Rio. E o Grêmio, depois mas do Sport, vai a Belo Horizonte jogar diante do Atlético Mineiro. É dia 13, dia 17 e dia 20 contra o Flamengo. Não, mas o Grêmio e o Atlético abertura do segundo turno já. Sim, o Inter e o Flamengo também. Contra o Atlético lá. Contra o Atlético em Belo Horizonte, na Arena MRV. Sem ser nesse domingo, no próximo, 4 da tarde, em Minas. E depois recebe o Ceará, dia 23 de agosto, sábado, 9 da noite. Isso mesmo. Mas que só embalo de sábado à noite. Tem uns horários aí. Não, a dupla Grenal é sábado de noite, domingo de noite. Sábado de noite, domingo de noite. Juventude segunda. Domingo à noite, 8h30, olha, o horário horrível. E é o do Grêmio agora de novo. Né? De novo. Foi o Inter duas vezes, E como o Juventude joga segunda-feira, né? Mas é para acostumar, já vai para a segunda divisão. Vai começar a jogar na sexta. O Juventude começou a campanha, volta à primeira divisão, contratou o Carpini já. Vai pegar o Corinthians segunda-feira, né? Vai perder, né? Não tem a menor dúvida disso. E ontem o Caxias, isso? O derby poderia ter tido uma história diferente. Se a gente falou muito aqui do erro do Ronaldo nesse jogo do Inter com o Fluminense, o Aníbal Moreno também, vou te contar. Ele deu uma cabeçada no Martínez e ali ele botou toda a classificação do Palmeiras fora, né? Se o Palmeiras demitir Abel Ferreira, quem é que vocês acham que deve treinar o Palmeiras? Eles vão em alguém de nome, cara. Eu acho que vão no Voivoda. Poderia ser o... Não. Eu sei que ele disse que não quer, mas pode ser o Tite, hein, cara? O Tite não quer, Não, o Tite não pega o Palmeiras de jeito nenhum. Será? Pela ligação com o Corinthians. Já treinou o Palmeiras, o Tite? Treinou antes de pegar o Palmeiras, em 2006, se não me engano.
Pega, larga ali o pila, uma em cima da outra, vai. Para com isso. Lembra o Felipão? Tava de assistente, não sei o que, coordenador no Atlético Paranaense. Nunca vou treinar o Galo. 700 quilos de alcatra. Opa, o Hulk eu posso botar aqui, o fulano eu posso botar lá. O Tite fez no Corinthians, ele nunca vai treinar o Palmeiras. Jamais vai treinar o Tite treinou o Inter, depois de tudo que ele fez com o Grêmio. Mas ali era uma situação diferente. É a palha, ó. Mas eu acho que ele trabalharia no Palmeiras. Ele é profissional, cara. É a mascada. Não, eu só fiz um... Porque o Abel não vai cair. Eu acho que seria um absurdo demitir o Abel. Não vai. Mas a torcida já tá louca com ele. Mas a torcida tá... Cara, claro, é mal acostumada. A torcida do Palmeiras ganha tudo todo ano. Exato. Que tu vai deixar pra torcida do Inter? Mas do Grêmio? Os caras já estão mal acostumados e ficam pressionando. Eu sei que a corneta, a pressão é muito forte, mas ontem acho que a torcida do Palmeiras cometeu uma injustiça. Porque o Aníbal Moreno, ele, fazia aquilo que ele fez na cara do Daronco, aí não tem como não expulsar. Aí a gente fala, mas o Corinthians sempre beneficiado. Foi na cara dele. Mas, ô Salzano, uma cabeçada. Mas o Palmeiras não tem jogado bem, cara. O Palmeiras é forte. Ele o Zidane foi mais cometido, meteu a cabeça no peito. O trabalho do Abel em si, né? Se apega sempre que o Abel vai reinventar, que o Abel... Porque das temporadas do Abel, essa é a com mais investimento. Claro, sem dúvida. Isso não é uma receita simples, botou dinheiro. Mais investimento porque tem o Vitor Roque, né? Não, Vitor Roque, Paulinho, chegou o Sousa, foi aqueles mais botaram grana mesmo. Sim, mas então foi que mais erraram. E aí aumenta a pressão pro Abel. O Paulinho tá machucado, Paulinho chegou machucado. Tudo bem. Paulinho não sabe nem quando joga. Mas em termos de investimento, eles investiram falar em quando joga, o Cuejar volta também, né? É uma possibilidade. É uma possibilidade, sim. Vocês acreditam nisso? Eu não tenho por que duvidar, né, cara? Mas ele vai jogar 10, 20 minutos, vai se lesionar de novo. Ou a gente vai dizer, realmente, ainda falta ritmo, ele tá voltando de lesão. O problema é o ritmo. E isso a gente já tá em agosto, mas tudo bem. Não, mas ele tem que jogar, né, cara? Em algum momento da vida ele tem que jogar. E eu acho que vai ser contra o Sport. Não é barato. 12h55, estamos encerrando o Ganhando o Jogo para Stara. Máquinas agrícolas que fazem sua colheita render mais. Produtos Dália, o melhor momento do seu dia. A hora certa para Unidos, 12h55, a Casa da Volks, na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. Amanhã já com a presença de José Aldo Pinheiro, Rogério Amaral e grande elenco. Tchau! Você ouviu Ganhando o Jogo.